Tatsuya nasceu na família Yotsuba, um dos clãs de magos mais poderosos do Japão. A única obsessão da família era criar magos poderosos. Enquanto ainda estava grávida, sua mãe, a líder do clã, colocou todas as suas orações e desejos na esperança de que seu filho fosse um mago semelhante a um super-humano. Seu nascimento foi celebrado, mas a alegria rapidamente se transformou em decepção quando descobriram que ele não podia usar magia. A partir daquele momento, ele se tornou um pária, intimidado e ignorado por todos. Não importava o quanto ele chorasse ou gritasse, ninguém lhe dava atenção, nem mesmo sua própria mãe, aquela que tinha mais desejado por ele. Para esconder a desgraça e manter a imagem pública da família, sua mãe o designou como guarda-costas da irmã. A partir de então, Tatsuya nunca mais chorou. Não era porque o desejo de chorar o havia deixado, mas porque anos de dor e sofrimento o haviam despojado de toda a emoção. Quando os irmãos chegaram à vila, foram recebidos por Honami, uma das empregadas da família. Eles entraram, deixando a tarefa de carregar a bagagem para Tatsuya. Logo, Miyuki pediu permissão à sua mãe para dar um passeio, e sua mãe a instruiu a levar Tatsuya junto. Relutante, mas obediente, Miyuki concordou. Ela caminhava à frente enquanto Tatsuya a seguia a uma distância respeitosa. Enquanto ela se movia pelas ruas tranquilas, os pensamentos de Miyuki fervilhavam de frustração. Ela achava inútil que alguém mais fraco do que ela servisse como seu guardião, mas sua linha de pensamento foi interrompida quando Tatsuya de repente a parou momentos antes de ela quase esbarrar em um homem. O homem deliberadamente esbarrou nela. 3 soldados de folga assumiram posições ameaçadoras, tentando intimidar os irmãos. Tatsuya colocou-se à frente de Miyuki, seu olhar firme e comportamento calmo transmitindo um aviso silencioso de que ele era o verdadeiro perigo. Provocado, um soldado lançou um soco infundido com magia. Tatsuya bloqueou com facilidade, deixando Miyuki impressionada. Ela sabia que ele não podia usar magia, ainda assim, o que ela viu desafiou seu entendimento. Depois de dar um aviso, Tatsuya contra-atacou o próximo ataque com um único soco que jogou o homem no chão. Sem hesitar, ele pegou Miyuki pela mão e foi embora, deixando o soldado estirado no chão. Miyuki ainda estava se recuperando da demonstração inesperada de habilidade de combate. Quando eles voltaram para a vila, Minami percebeu o estado inquieto de Miyuki. Ao ouvir o que aconteceu, Minami elogiou Tatsuya, mas ele descartou como nada mais que seu dever, deixando Miyuki intrigada com suas palavras. Miya, indisposta, fez seu próprio comentário, observando sua consciência de sua posição. Com Miya impossibilitada de participar de um evento social, Miyuki foi enviada em seu lugar para cumprimentar um dos líderes de uma das filiais da família. Ela não gostou da ideia, mas Honami a orientou a esconder seus sentimentos por causa de sua futura imagem pública. Na festa, Miyuki cumprimentou formalmente Mitsugu, o líder da filial, que a levou para conhecer seus primos. Tatsuya permaneceu junto à parede em seu papel de escolta. As crianças rapidamente o notaram e se apressaram em ir até ele. Enquanto ele falava com eles, um leve sorriso apareceu em seu rosto, algo que Miyuki nunca tinha visto direcionado a ela. A visão despertou um ciúme silencioso, mesmo que ela nunca tivesse se importado com ele. Mitsugu logo interveio, levando as crianças sob o pretexto de ajudar Tatsuya, mas na verdade era para mantê-las longe dele. Miyuki refletiu sobre a política interna da família e como eles mantinham todos à distância de Tatsuya. Para a família Yotsuba, Tatsuya não era mais do que um guarda-costas, uma ferramenta descartável destinada a proteger sua irmã, mesmo ao custo de sua própria vida. Devido à fria influência da família, Miyuki nunca o considerou um irmão, e seu comportamento distante e sem emoções a convenceu de que ele também não sentia afeição por ela. Ele estava destinado a permanecer ao lado dela não por escolha, mas por obrigação. A tensão diminuiu quando Tatsuya pediu permissão para patrulhar os terrenos. A dedicação dele em cumprir seu papel inspirou Miyuki a se concentrar em seu próprio dever, representando a mãe deles com graça. No dia seguinte, a família decidiu passar o tempo de lazer a bordo de um iate luxuoso. Cercados por riqueza, eles posaram para fotografias enquanto a brisa do mar carregava o momento. Honami incentivou os irmãos a tirarem uma foto juntos, mas Tatsuya, como sempre, buscou primeiro a aprovação silenciosa de sua mãe. Ela deu um aceno silencioso, e para a surpresa de Miyuki, um rubor aqueceu suas bochechas enquanto sorria para a câmera. A calma foi quebrada quando o iate desviou abruptamente para evitar um ataque submarino. Miyuki e Honami rapidamente sacaram seus dispositivos CAD, os dispositivos que lhes permitiam lançar magia, se preparando para defender o navio. Quando Miyuki olhou para Tatsuya, ela notou suas mãos vazias. Ele não carregava nenhum dispositivo, um lembrete do que ela acreditava ser sua inutilidade como mago. 2 formas escuras atravessaram a água abaixo deles, torpedos. O pânico se instalou. Nenhum de seus feitiços poderia contrabalançar tal ameaça. Então, sem aviso, Tatsuya levantou a mão em direção às armas que se aproximavam. Num instante, os torpedos foram desmontados, reduzidos a fragmentos inofensivos. Os olhos de Miyuki se arregalaram de incredulidade. Ele não tinha CAD, no entanto, ele acabara de realizar magia avançada em uma fração de segundo. Seu coração acelerou. Pela primeira vez, ela começou a se perguntar quem seu irmão realmente era e como ela poderia se aproximar dele. Naquela noite, Kazama, capitão da base militar próxima, chegou à vila para tomar um depoimento sobre o ataque. Enquanto os irmãos o escoltavam para fora, encontraram o soldado que Tatsuya havia derrubado dias antes. Reconhecendo-o, Kazama obrigou o soldado a se desculpar.
Tatsuya aceitou apenas após o leve aceno de Miyuki sinalizar sua aprovação. Intrigado, Kazama fez um convite para que Tatsuya visitasse sua base. No dia seguinte, a mãe deles, ao se preparar para um evento somente para mulheres, incentivou Tatsuya a ir, considerando isso uma oportunidade valiosa. Miyuki pediu para ir junto, explicando que desejava compreender melhor as habilidades de seu guarda-costas designado. A mãe deles concordou em deixar os dois visitarem a base, mas lembrou-lhes de se comportarem como irmãos em público, instruindo Tatsuya a chamar Miyuki pelo nome em vez de senhorita. Ao chegarem, foram recebidos por Sanada, que os levou a uma área de treinamento onde as tropas estavam praticando magia básica sem dispositivos sob a supervisão de Kazama. O treino logo se transformou em lutas de sparring, e Kazama convidou Tatsuya para participar. O primeiro oponente de Tatsuya foi um campeão nacional de boxe. A luta começou com uma rápida sequência de socos, mas Tatsuya os evitou com facilidade e terminou a luta com um único golpe preciso. Seu próximo desafiante foi um faixa preta de karatê, e Kazama o instruiu a dar o máximo, apesar de enfrentar alguém tão jovem. À medida que o soldado avançava, Sanada observou que Tatsuya estava se aproximando do homem, da luta como se fosse um combate real, mantendo distância no caso de armas escondidas. A luta terminou com Tatsuya contra-atacando e derrubando o soldado no chão. Ver um jovem adolescente derrotar soldados totalmente treinados despertou o orgulho da unidade, e Kazama chamou para uma luta final. Joseph, o mesmo soldado que Tatsuya derrotou no primeiro dia, se ofereceu ansioso para se redimir. Kazama confirmou a habilidade de Joseph, e Tatsuya concordou com o combate, apesar do desconforto de Miyuki. Desta vez, a luta permitiria o uso de magia. Miyuki protestou, mas Tatsuya ignorou sua preocupação, observando que a magia era essencial para um mágico. Tatsuya usou sua agilidade para criar distância antes de lançar um feitiço atordoante, derrubando Joseph. A partida foi concluída quando Tatsuya desencadeou Demolição Graham, desabilitando completamente a magia de Joseph e garantindo a vitória. A técnica, um feitiço de classe S capaz de destruir a magia inimiga, deixou todos surpresos. Após o treino, Kazama convidou os irmãos para um chá e discutiu a técnica, enquanto Sanada se ofereceu para mostrar a Tatsuya os CADs em que estava trabalhando. Os dispositivos chamaram a atenção de Tatsuya, e nos dias que se seguiram, Miyuki percebeu que ele trabalhava incansavelmente em seu quarto em dispositivos CAD, embora ela não conseguisse entender o motivo. A calma foi abruptamente interrompida pelo som estridente das sirenes de ataque aéreo. Um anúncio relatou que um barco patrulha foi atacado na costa, e a ilha estava sob fogo de mísseis. Os cidadãos foram instados a evacuar. Tatsuya apareceu para informá-los que Kazama ofereceu abrigo na base. Naquele momento, o telefone tocou. Honami informou que era a irmã de Mia, aconselhando-os a se refugiarem na base e a remover o limitador de Tatsuya. Mia concordou e instruiu Tatsuya a solicitar transporte de Kazama. Após a chegada à base, Joseph os guiou até uma sala de descanso, onde aguardaram com outra família até que o abrigo estivesse pronto. Mia e Honami sentiram que algo estava errado, mas o grupo de 4 esperou em silêncio até que o som de tiros os alcançasse. Tatsuya tentou usar magia para explorar a área, mas descobriu que a sala estava protegida, bloqueando sua visão do lado de fora. Mia mandou que ele investigasse, mas ele hesitou, preocupado com o que poderia acontecer com Miyuki em sua ausência. Suas palavras desencadearam a fúria de Mia quando ela percebeu que ele havia se referido à irmã pelo nome, como se fossem iguais. Seu temperamento explodiu, e ela o lembrou severamente de seu status como nada mais que um guarda-costas, forçando-o a se desculpar. Para garantir obediência, ela usou magia para obrigá-lo a seguir sua ordem. Do lado de fora, Tatsuya se viu no meio de um tiroteio entre o pessoal da base e forças inimigas ajudadas por traidores. Lá dentro, um soldado chamado Kinjo entrou com 3 camaradas, assegurando aos civis que os levaria para um lugar seguro. Honami informou que um membro do grupo havia saído para avaliar a situação, enquanto Mia sugeriu que os soldados levassem a outra família primeiro. Honami pensou brevemente que isso era uma preocupação com seu filho, mas Mia esclareceu que ela simplesmente não confiava naqueles homens. Antes que a situação pudesse mudar, Joseph apareceu e chamou Kinjo, que abriu fogo sem aviso. Honami imediatamente levantou uma barreira para proteger Mia e Miyuki, mas um dos traidores lançou um feitiço de supressão mágica, cortando suas habilidades de luta. Joseph e Kinjo trocaram palavras acaloradas, e quando Joseph tocou em um ponto sensível, a supressão enfraqueceu. Miyuki aproveitou a oportunidade, eliminou o lançador e libertou todos dos seus efeitos. A raiva de Kinjo foi instantânea, e ele virou sua arma contra os 3, derrubando-os. Momentos depois, Tatsuya atravessou a parede, usando o CAD em que estava trabalhando para desintegrar todos os 4 soldados traidores. Seu olhar caiu sobre Miyuki, deitada sem vida em uma poça de sangue, e o pânico tomou conta dele. Caindo de joelhos, ele chamou seu nome e colocou a mão em seu peito, mas ela não respondeu, ela estava morta. Recusando-se a aceitar, ele gritou que não a deixaria morrer e começou a lançar um feitiço mágico único. Em sua mente inconsciente, Miyuki se viu sozinha em uma cidade arruinada e congelada. Ela ouviu a voz de Tatsuya chamando por ela, e a tristeza a preencheu enquanto se arrependia da forma como o tratou durante toda a sua vida. Ela desejou uma chance de pedir desculpas, mas acreditava que era tarde demais.
Quando ela desabou, uma onda de magia percorreu seu corpo, curando suas feridas e restaurando seu corpo ao estado em que estava antes de ser baleada. Ela abriu os olhos, percebendo que era a magia de Tatsuya, e ficou maravilhada com seu poder. Quando sua recuperação foi concluída, Tatsuya a abraçou aliviado. Ela retribuiu o abraço, sem querer soltá-lo enquanto ele se levantava para proteger os outros. Sua atenção se voltou para a forma imóvel da mãe, crivada de ferimentos de bala. Pela primeira vez, ela o chamou de irmão, com sinceridade. Ele curou e reviveu tanto Mia quanto Honami, e quando eles recobraram a consciência, o médico da base se moveu para examinar a condição de Mia. Kazama ofereceu um pedido de desculpas pelas ações dos traidores, mas Tatsuya exigiu uma explicação. Kazama revelou que a outra família era o alvo pretendido, e sua família havia sido tomada como garantia. Ele então explicou a situação. O inimigo agora controlava as águas ao redor da ilha, e tropas terrestres haviam desembarcado ao longo da costa perto da vila. Percebendo a situação, Tatsuya solicitou que sua família fosse colocada no local mais seguro disponível. Ele também pediu armadura e equipamento, preparando-se para confrontar o inimigo diretamente. Quando Kazama questionou seu motivo, Tatsuya explicou que era vingança pela morte de sua irmã. Kazama deixou claro que não permitiria a morte de não combatentes ou daqueles que se rendessem, mas os olhos de Tatsuya ficaram frios, enquanto ele prometia que o inimigo não teria chance de se render. Com isso, Kazama concordou em implantá-lo junto com a unidade. Quando Tatsuya se preparava para sair, Miyuki agarrou-se a ele, pedindo que não fosse. Ele disse que precisava ir. Eles haviam prejudicado a única coisa que lhe importava. A escolha das palavras chamou a atenção dela, mas ele apenas disse que ela já tinha idade suficiente para que sua mãe explicasse. Confiante no seu poder, ele garantiu a ela que não havia ninguém capaz de derrotá-lo. De sua posição segura, a família assistia enquanto Tatsuya lutava ao lado dos militares contra os invasores. Honami descreveu a cena como um pesadelo vivo inimigo. Soldados foram desintegrados por sua magia, e sempre que seus aliados eram abatidos, ele os revivia sem hesitação. Perturbada e curiosa, Miyuki recorreu à sua mãe para uma explicação. Mia a repreendeu por chamá-lo de irmão, antes de revelar a verdade. Tatsuya havia nascido um mago defeituoso. No clã Yotsuba, verdadeira magia significava alterar informações para criar um feitiço específico. A habilidade de Tatsuya, no entanto, era limitada a destruir e restaurar informações em uma escala esmagadora. Vários selos foram colocados, baseados em seu poder para impedi-lo de se vingar ou destruir o clã. Seu cérebro não conseguia alterar as informações mágicas, então Mia conduziu inúmeros experimentos para forçá-lo a mudar, removendo todas as emoções, exceto uma, seu profundo vínculo com Miyuki. Quando todas as tentativas falharam, Mia decidiu usar seu poder defeituoso e aquele apego inabalável, vinculando-o ao papel de seu guarda-costas. A revelação trouxe lágrimas aos olhos de Miyuki. Virando-se para a tela, ela se perguntou como poderia retribuir tudo o que ele havia feito. À medida que a batalha se aproximava do fim, 6 navios se afastaram da frota inimiga, tentando fugir. Os soldados se prepararam para interceptar, mas o comandante da base ordenou que ficassem parados. Apenas Sanada, Kazama e Tatsuya permaneceram. Nas mãos de Tatsuya estava um enorme CAD de atirador de sua própria criação. Ao ver isso, Honami pediu permissão para se juntar a ele e apoiá-lo. A mãe deles deu seu consentimento, parecendo entender exatamente o que Tatsuya pretendia fazer. Honami se juntou a ele, implantando seus escudos para absorver o bombardeio que se aproximava, dedicando-se inteiramente à defesa para que Tatsuya pudesse se concentrar no ataque. Os esforços dela lhe deram o tempo necessário para liberar seu feitiço. Canalizando um poder imenso, Tatsuya ativou o estouro material, obliterando a frota inimiga em um único golpe e gerando um tsunami enorme enquanto os sobreviventes recuavam. Quando chegaram a um lugar seguro, Tatsuya se virou para ver Honami desmaiar. Ela havia esgotado cada gota de seu poder mágico para protegê-lo. Com seus últimos suspiros, expressou sua satisfação em escolher o momento de sua morte, um momento em que cumpriu seu verdadeiro dever e morreu como pessoa, não como uma ferramenta fabricada. Ela instou Tatsuya a aprender com sua escolha, então fechou os olhos pela última vez. 3 anos se passaram após o infame incidente de Okinawa, um evento que deu a Tatsuya o temido título de Deus da Destruição. Após isso, ele escolheu continuar sua educação na Magic First High School, uma instituição afiliada à National Magic University. Apesar de seu vasto conhecimento teórico, seus resultados nos testes práticos o colocaram no segundo curso, uma classificação para estudantes com habilidades práticas mais fracas. É o dia da matrícula na First High School. Miyuki expressa sua decepção por Onisama ser um estudante reserva, apesar de ter obtido a maior pontuação no exame de admissão. Onisama esclarece que habilidades práticas são mais importantes do que notas em testes, então ele teve sorte de ter sido admitido. Miyuki argumenta que ninguém pode vencê-lo em acadêmicos ou artes marciais, mas ele a interrompe. Ele diz que ela sempre fica chateada em seu nome e ele se importa com o que ela faz por ele. Miyuki fica corada e Onisama lembra que ela é inteligente, então ele mal pode esperar para vê-la brilhar como uma estudante do curso completo. Miyuki entende o ponto dele e pede desculpas por ser egoísta. Onisama observa o prédio da escola enquanto algumas meninas passam, comentando sobre o quão animado ele parece, mesmo como reserva. Pouco depois, uma estudante pergunta se ele precisa de ajuda com algo. Onisama a reconhece como uma aluna veterana do curso 1, então ele se curva e fica em silêncio.
Ela se apresenta como Saigusa Miyumi, a presidente do conselho estudantil. Oni-sama se apresenta como Shiba Tatsuya, seu nome soa familiar para ela, e ela tenta perguntar mais, mas outra garota interrompe para dizer a Saigusa que os ensaios estão começando. No salão de matrícula, Tatsuya observa o arranjo de lugares de blooms e ervas daninhas. Alguns estudantes excêntricos pedem para sentar-se ao lado dele e se apresentam. A cerimônia de matriculação começa, e a irmã de Tatsuya, Shiba Miyuki, é chamada para fazer um discurso como representante da turma que está entrando. Do lado de fora do salão, Mizuki e Erika perguntam a ele se ele quer dar uma olhada na sala deles, mas ele recusa, dizendo que está esperando por sua irmã. Mizuki pergunta se Miyuki é sua irmã, e ele confirma. Tatsuya elogia Miyuki por reconhecer o relacionamento, e ela explica que sentiu suas auras e percebeu que eles têm olhares dominantes semelhantes. Tatsuya elogia sua visão aguçada, mas menciona que ela tem hipersensibilidade às emissões de partículas espirituais, tornando inseguro para ela assistir seus segredos. Miyuki chama por ele, interrompendo sua linha de pensamento. Ela chega com o presidente do conselho estudantil e sua colega. Miyuki brinca com ele sobre namorar quando vê Mizuki e Erika, mas ele recusa, apresentando-as como suas colegas de classe. Tatsuya percebe que o conselho estudantil ainda está por perto, o que o leva a perguntar a Miyuki se eles já terminaram com ela. A presidente entende como o sinal para ir embora, dizendo a Miyuki que discutirão mais detalhes na próxima vez. Ela informa a Tatsuya que eles terão uma longa conversa mais tarde, e sai enquanto seu colega franze a testa em frustração. Mais tarde naquela noite, Tatsuya percebe a expressão de Miyuki quando ela vai pegar café e ele pergunta o que está errado. Ela explica que recebeu um telefonema de seu avô e Sayuri parabenizando-a por começar o ensino médio. Ela se pergunta se eles também entraram em contato com Tatsuya, mas ele diz que não. Miyuki, irritada, congela a mesa, reclamando que eles nem poderiam mandar um e-mail para ele, mas Tatsuya a acalma. Ele explica que decepcionou o pai ao escolher ir para o ensino médio em vez de assumir os negócios da família. Tatsuya diz que isso não o deixa com raiva. Ele apenas vê como seu pai confiando nele. Tatsuya e Miyuki visitam um templo onde Tatsuya luta com alguns shinobis. Senior. Yakumoi, o mestre de Tatsuya, se aproxima furtivamente de Miyuki, e ela o repreende. Ele a provoca brincando sobre entrar no ensino médio, o que a desestabiliza até que Tatsuya intervém para interrompê-lo. Eles acabam duelando, e mesmo que Tatsuya faça o máximo para bloquear os ataques, ele perde. Miyuki usa magia para limpar seu uniforme e as roupas de Tatsuya. Na escola, Tatsuya digita rapidamente no computador, deixando Mizuki e Erika curiosas sobre o que ele está fazendo. Ele diz a elas que está verificando o currículo e se inscrevendo nas aulas. Outro aluno elogia sua velocidade e se apresenta como Léo. Ele pergunta sobre o feitiço assinatura de Tatsuya, e Tatsuya explica que quer ser um engenheiro mágico já que tem dificuldades com habilidades práticas. Léo então pergunta quem é Erika, e eles discutem sobre a grosseria um do outro. Durante o almoço, todos os quatro se sentam juntos e falam sobre seus interesses. Miyuki chega e pede para se juntar a eles, mas alguns alunos do primeiro ano aparecem e sugerem que ela coma com eles em vez de ficar com os Weeds. Léo se levanta para confrontá-los, mas Tatsuya declara que terminou de comer e quer ir embora. No final do dia escolar, os colegas de Miyuki tentam impedi-la de sair com Tatsuya porque querem conversar. Ele diz para ela parar de se associar com Weeds. Mizuki questiona o que torna os outros alunos tão superiores, mesmo que eles tenham acabado de se matricular. O líder da gangue decide provar isso. Ele puxa uma arma para ameaçá-los, mas Tatsuya discretamente o impede. Outro aluno do curso, tenta atacá-los, mas uma aluna grita para que parem. Ela congela o tempo e salta para atacar até que o presidente chega para intervir. Mari, a chefe do comitê disciplinar, diz para eles a seguirem para prestar depoimentos, mas Tatsuya avança para defender todos e evitar qualquer penalidade. Ele habilmente distorce as palavras de Mari para proteger a aluna, ganhando seu comentário de que ele é habilidoso em enganar. Mari e Tatsuya estão se encarando até que Miyuki os interrompe. Saigusa diz a Mari para relevar a situação, já que Tatsuya disse que foi uma experiência de aprendizado para ele. Ela os aconselha a evitar o autoaprendizado que envolve a ativação de magia devido a algumas restrições. Mari decide deixar pra lá e pergunta o nome de Tatsuya enquanto sai, dizendo que vai se lembrar dele. O líder de uma gangue do curso, se apresenta como Morisaki Shun e diz a Tatsuya para esquecer qualquer ideia de que ele lhe deve algo. Miyuki sugere que voltem para casa, mas a estudante que Tatsuya ajudou se aproxima e pede desculpas. Ela se apresenta como Mitsui e se oferece para caminhar com eles até a estação. No caminho, eles falam sobre o CAD de Miyuki, e ela explica que Tatsuya a tranquiliza quando ele o mantém funcionando corretamente. Mizuki e Léo o elogiam por suas habilidades e compreensão do sistema operacional. Erika pede a ele para verificar o dela, e ele diz que se sente inseguro em mexer com um CAD único como o dela. Erika o chama de incrível por perceber isso. Léo identifica como um tipo de feitiço de gravação, e Erika explica o conceito para ele. Ele continua, afirmando que ela precisa alimentá-lo. Ela está sempre se movendo e pergunta como ainda não ficou sem energia. Erika diz que sabe que essa é a área de especialização dele, mas ela não usa muito porque ela só utiliza os peons no momento da extensão e impacto. Ela compara isso ao princípio da divisão de capacetes. Os outros a encaram chocados, e Miyuki explica que a divisão de capacetes é uma técnica classificada sob habilidades secretas ou artes arcanas.
o que significa que não se trata apenas de ter muitos peons. No dia seguinte na escola, Saigusa chama Tatsuya e os convida para uma conversa durante o almoço, o que eles aceitam. Miyuki e Tatsuya chegam à sala do conselho estudantil. O presidente apresenta os membros do conselho estudantil: Mari, a presidente da comissão disciplinar, Ichihara, o tesoureiro, e Azusa, a secretária. Após o almoço, Saigusa vai direto ao ponto, explicando que o presidente do conselho estudantil é eleito enquanto outros candidatos são escolhidos e demitidos pelo presidente. Ela menciona que eles sempre nomeiam um representante do primeiro ano para o conselho estudantil e pergunta a Miyuki se ela aceitaria a posição. Miyuki olha para Tatsuya para saber sua opinião, e ele sinaliza para ela aceitar. Miyuki se levanta e concorda com a posição, mas pergunta se seu irmão pode se juntar ao conselho estudantil também, já que ele é talentoso. Ichihara diz a ela que há uma regra segundo a qual os membros do conselho estudantil devem ser escolhidos entre os alunos do curso 1, significando que todo o corpo estudantil teria que votar para uma mudança se quisessem aceitá-lo. Miyuki lamenta e se desculpa por ter sido tão direta. Saigusa confirma a aceitação de Miyuki e diz que Azusa explicará suas funções em detalhes. Mari interrompe para contar a Saigusa sobre uma vaga no comitê disciplinar, sugerindo que um aluno do curso 2 ocupando a vaga não quebraria as regras. Saigusa concorda e instantaneamente indica Tatsuya para a posição. Tatsuya tenta recusar, dizendo que não sabe quais são os deveres e sente que deveria ter uma palavra a dizer. Ichihara aponta que Miyuki também não sabe, mas ela aceitou. Saigusa ignora isso e explica a Tatsuya que o comitê disciplinar é responsável por manter a ordem na escola. Tatsuya mais uma vez tenta evitar o papel, dizendo que é um aluno do curso 2 e não tem habilidades suficientes para impedir outros de usarem magia durante conflitos, mas Mari insiste que ela mesma vai lidar com eles com sua força. Ela sugere que continuem a discussão depois da escola. Durante o treinamento, Tatsuya conta aos colegas sobre o convite e Erika avisa que é perigoso. Tatsuya testa sua velocidade e percebe que está muito lento. Miyuki e Tatsuya entram na sala do conselho estudantil. O vice-presidente, Hattori, passa por Tatsuya, se apresenta a Miyuki e a acolhe no conselho. Saigusa diz que é hora de começar e Mari pede a Tatsuya para segui-la até a sede do comitê disciplinar para que ele possa observar e aprender. Hanzo interrompe, discordando da nomeação de Tatsuya para o comitê porque nenhum Weed jamais foi nomeado. Mari o repreende por rotular um aluno como Weed na frente dela. Hattori comenta ainda que estar no comitê disciplinar requer habilidades práticas, mas alguém como ele não consegue lidar com isso, pois são inferiores. Mari explica que Tatsuya tem os olhos e a mente para ler sequências de ativação diretamente, permitindo-lhe prever com precisão os feitiços que serão ativados. Hattori não acredita que ele tenha essa habilidade. Mari afirma que o nomeou porque quer que seu comitê evite a discriminação entre os dois cursos. Hattori expressa sua desaprovação ao presidente, mas Miyuki o interrompe. Ela afirma que Tatsuya não pode ser derrotado em batalha, mas Hattori diz a ela que não deve deixar seu julgamento ser nublado por nepotismo como uma aspirante a maga. Miyuki insiste que seu julgamento está claro, mas Tatsuya a interrompe. Ele desafia Hattori para uma batalha simulada para provar que sua irmã está certa. Todos estão surpresos e Hattori aceita o desafio, dizendo que mostrará a Tatsuya qual é o seu lugar. No caminho, Miyuki pede desculpas a Tatsuya por colocá-lo em problemas, mas Tatsuya a tranquiliza. Ele lembra que ela fica brava por ele. Ele sugere que ela diga algo mais adequado para o momento, e ela lhe deseja boa sorte. Tatsuya chega na sala de prática e prepara seu CAD em forma de arma. Ele explica para Mari que não tem a capacidade de processamento para dominar um CAD geral. Hattori ri dele e faz um plano para derrotá-lo. Mari estabelece as regras e a batalha começa. Mas para a surpresa de todos, Tatsuya derrota Hattori imediatamente. Mari começa perguntando a Tatsuya se ele usou um feitiço de autoaceleração, mas Tatsuya diz não, explicando que era apenas uma técnica física genuína. Miyuki entra na conversa dizendo orgulhosamente que seu irmão está praticando ninjutsu com o notório Yakumo Kokonoe, o que surpreende a todos. Saigusa se pergunta se o feitiço que ele usou no ataque era ninjutsu, já que parecia que ele estava liberando ondas Seon. Tatsuya confirma isso e explica como Hattori acabou desmaiado. Ichihara analisa suas técnicas e questiona como sua pontuação técnica no exame de entrada pode ser tão baixa, apesar de sua alta velocidade de processamento. Azusa verifica seu CAD e percebe que é um Silverhorn, feito por um misterioso gênio mágico, e ela fica toda animada com isso. Ichihara analisa os números e se pergunta o que exatamente Tatsuya conseguiu. Ele esclarece que nesta escola, as avaliações multivariáveis não se concentram na velocidade de processamento, escala de cálculo ou intensidade de interferência. Hattori recupera a consciência e elabora que no exame prático, as pontuações de habilidade mágica dependem da velocidade de invocação do feitiço, da complexidade da sequência mágica e da força na reescrita dos dados de destino. Ele aponta que testes muitas vezes não refletem as verdadeiras habilidades de uma pessoa. Hattori se aproxima de Miyuki e pede desculpas pelo comentário sobre nepotismo, e ela se desculpa por ter passado dos limites. Mari lembra Tatsuya sobre o plano de visitar a sede do comitê disciplinar. Uma vez lá, Mari pede desculpas pela bagunça na sala de reuniões. Tatsuya se oferece para limpar, dizendo que como um aspirante a engenheiro mágico, ele não suporta o lugar assim. Mari questiona por que ele quer ser engenheiro, dadas suas habilidades de combate,
mas Tatsuya explica que em seu nível, ele não pode esperar mais do que uma licença de nível C, não importa o que faça. Mari lembra a ele porque o recrutou, mas Tatsuya acredita que os alunos da classe alta do curso 2 podem não apreciar ser supervisionados por um aluno de nível 1. Mari insiste que ele lidaria com os alunos do primeiro ano. Melhor, eles não devem ter nenhum preconceito já que acabaram de começar. Tatsuya admite que não tem tanta certeza, porque alguém lhe disse: "Nunca vou te reconhecer". Quando Mari pergunta se ele quis dizer Murasaki, ele acena com a cabeça. Ela informa que ele vai entrar para o comitê sob recomendação de um professor, o que deixa Tatsuya desconcertado, fazendo com que Mari o provoque. 2 alunos entram na sala para dizer a Mari que terminaram a patrulha do dia e que não houve prisões. Eles percebem Tatsuya, e ela o apresenta como um aluno da turma 1E. Um deles a corrige dizendo que o termo correto é aluno do segundo curso. Mari avisa de forma lúdica que eles devem tomar cuidado se não quiserem ser derrotados. Ela compartilha a notícia sobre a derrota de Hattori, e eles ficam surpresos já que nenhum estudante jamais o venceu antes. Eles dão as boas-vindas a Tatsuya em sua equipe. Mari expressa sua frustração com a rotulagem boba da escola de flores e ervas daninhas. Mas, felizmente, ambos os alunos entendem seu ponto de vista e usaram suas recomendações para escolher pessoas que não são afetadas pelos preconceitos de flores e ervas daninhas para que o comitê não seja estranho para ele. Ambos estendem as mãos e se apresentam. Mais tarde naquela noite, Miyuki visita o quarto de Tatsuya e pede a ele para calibrar o CAD dela para combinar com a característica que ele usou na batalha, já que ela sente que está faltando nessa área. Tatsuya explica que ela tem o poder de derrotar completamente seus oponentes com suas habilidades mágicas, então métodos de luta convencionais podem não funcionar para ela. Ainda assim, ela insiste e Tatsuya decide fazer alguns ajustes para que ela não precise usar sua mágica. Ela tira todas as suas roupas e ele examina seu corpo. Depois de terminar o processo, Miyuki abraça Tatsuya por trás e o provoca, dizendo que se sente envergonhada, mas ele parece tão calmo porque não a vê como uma garota. Tatsuya responde que se visse, isso causaria problemas. Ela pergunta se ele está mais interessado na Saigusa ou na Mari, já que ele gosta de conversar com elas. Miyuki o pune com sua magia por ter pensamentos inadequados enquanto está rodeado por mulheres da alta sociedade. Tatsuya cai em transe e acorda no dia seguinte. Miyuki pede desculpas por ter ido longe demais com sua brincadeira. Mari fala com o comitê sobre suas funções e responsabilidades. Ela apresenta Tatsuya e Morisaki como os novos substitutos dos alunos que estão se formando, assegurando ao comitê suas habilidades. Após a reunião, Mari lhes entrega suas ferramentas e um CAD cada um, que eles podem usar nas dependências da escola. Tatsuya pergunta se pode usar o equipamento do comitê como CAD. Ela concorda, mas menciona que é desatualizado. Tatsuya os pega mesmo assim porque são itens de alta qualidade destinados a especialistas. Mari o chama de incrível antes de sair. Morisaki diz a Tatsuya para superar-se, já que não há como ele ativar magia usando 2 CADs ao mesmo tempo como um mero estudante do segundo curso. Na feira da escola, Tatsuya vê Erika sendo pressionada a se juntar a alguns clubes, e ele corre para ajudá-la. Quando eles param de correr, ele acidentalmente vê seu decote e ela reage. Ele pede desculpas, e ela pede para ele ficar com ela pelo resto do dia se ele estiver realmente arrependido. Eles assistem a uma exibição de luta de espadas, mas Tatsuya percebe que ela não está animada. Erika acha isso chato. De repente, alguns alunos começam a discutir e desafiam uns aos outros para uma briga. Erika os identifica como Mibu e Kirihara. A luta começa e Mibu derrota Kirihara, afirmando que em uma luta com espadas de verdade, ela o teria ferido gravemente. Kirihara então de repente saca sua espada e tenta atacar, mas Tatsuya imediatamente se apressa para detê-lo. Ele informa a série sobre a situação, enquanto os amigos de Kirihara tentam atacá-lo furiosamente, mas ele desvia dos golpes. Mibu quer ajudá-lo, mas seu instrutor a impede, observando Tatsuya com admiração. Tatsuya fica na frente do comitê e compartilha sua experiência. Ele afirma que denunciou Kirihara ao comitê de saúde porque ele o machucou enquanto tentava derrubá-lo, mas não prosseguiu, pois Kirihara admitiu seus erros. O comitê aceita seu julgamento, enquanto Mari menciona que não encaminhará o caso ao comitê correcional. Ela pergunta a Rumonde sua opinião, e ele elogia a decisão de Tatsuya, acrescentando que vai aconselhá-lo por ter usado um feitiço letal. Mari verifica com Tatsuya para confirmar se Kirihara foi o único a usar magia, e ele confirma que sim. Eles agradecem a ele, e ele sai da sala. Tatsuya pede desculpas aos seus colegas e a Miyuki por se atrasar para o jantar. Leo começa a interrogá-lo sobre o feitiço letal de Rank B que Kirihara usou, dizendo que Tatsuya teve sorte de não se machucar. Tatsuya explica que o feitiço tem um alcance efetivo limitado, tornando-o semelhante a manejar uma espada afiada. Mizuki, preocupada, aponta que parece fácil lidar com uma espada real, mas Miyuki a tranquiliza dizendo que Tatsuya é forte e imbatível. Miyuki menciona que anular sequências mágicas é a especialidade de Tatsuya, e questiona se ele usou o Cast Jamming. Ele admite que não pode competir com ela. Ela brinca dizendo que consegue ver através dele. Seus colegas brincam que eles parecem um casal por causa de suas interações. Leo pergunta sobre bloqueio de feitiços, e Erika explica que ele precisa de um Antonita para ativá-lo. Mizuki se pergunta como ele conseguiu, já que é caro. Tatsuya esclarece que não é apenas sobre o custo. Civis não têm permissão para possuí-lo, porque é um recurso militar. Ele revela que aplicou as teorias de bloqueio de feitiços para bloquear magia específica. Erika pergunta se ele criou um novo tipo de magia, mas ele explica que descobriu a técnica usando sua zona de CAD dupla, um CAD interferindo no outro enquanto lançava uma sequência mágica.
Léo questiona por que isso tem que permanecer confidencial, já que ele o patenteou. Tatsuya explica que a técnica ainda não está aperfeiçoada, e o verdadeiro problema é que a magia pode ser bloqueada sem Antonita. Erika explica que se uma técnica facilmente obtida para anular feitiços mágicos se espalhasse, isso abalaria a sociedade profundamente. Tatsuya acrescenta que não pode divulgá-la até encontrar um método para combater a Antonita. Miyuki ressalta que ele está pensando demais, pois nem todos podem ler a sequência de ativação do oponente durante o lançamento como ele pode. Enquanto patrulhava os terrenos da escola, Tatsuya recebe uma mensagem sobre uma briga no ginásio e corre para resolver, mas é emboscado por um estudante disfarçado. Na aula, Léo pergunta se Tatsuya ainda tem uma reunião do comitê, mas Tatsuya recusa, dizendo que está de folga. Léo menciona que tem sido o ponto focal dos esforços de recrutamento, com os alunos chamando-o de misterioso calouro que derrotou os regulares do clube de magia sem usar magia. Miyuki chega e eles saem juntos. Mibu se aproxima e sugere que eles saiam para que ela possa agradecê-lo devidamente, mas Tatsuya diz que se juntará a ela em 15 minutos. Miyuki retorna para a sala do conselho estudantil e Tatsuya se despede dela. Miyuki expressa suas preocupações sobre as pessoas o cercarem por razões egoístas quando descobrirem sua força, mas ele a tranquiliza dizendo que não será imprudente o suficiente para cair em armadilhas. Tatsuya chega ao café e Mibu agradece novamente por sua ajuda, mas Tatsuya minimiza, dizendo que apenas fez seu trabalho. Mibu aponta que a situação foi resolvida pacificamente, porque ele acalmou a briga sem que ninguém se machucasse. Tatsuya pergunta por que ela quer vê-lo e ela explica que quer que ele entre para o time de Kendo. Tatsuya recusa, mas pergunta os motivos dela para recrutá-lo. Mibu explica que há discriminação na escola contra usuários não mágicos, então eles formaram uma equipe para eles, com o objetivo de apresentar seu argumento à administração da escola. Tatsuya zomba da compreensão dela e pergunta o que ela planeja fazer após o argumento. Na sala do conselho estudantil, Mari pergunta a Tatsuya se ele abusou verbalmente de Mibu no café, porque ouviu relatos de que Mibu estava corando perto dele. Miyuki, cheia de raiva, questiona o que Tatsuya fez. Ele a acalma e esclarece que não abusou verbalmente de Mibu. Em vez disso, ele soube que o comitê disciplinar conquistou o ressentimento dos estudantes. Mari aponta que Mibu está errada sobre eles ganharem pontos, já que o comitê é uma posição honorária que não está sujeita à avaliação. Saigusa acrescenta que o comitê tem poder significativo na escola, fazendo com que algumas pessoas os percebam como abusando de sua autoridade. Mas alguém tem manipulado essa visão entre os alunos. Tatsuya pergunta quem é, mas Mari diz que teriam parado a pessoa se soubessem. Tatsuya explica que na verdade está perguntando quem está por trás da manipulação. Ele usa a Organização Política Internacional Anti-Magia, Blanche, como exemplo. Tatsuya e Saigusa discutem a organização hostil à magia, e ela diz que ele não deve culpá-la porque a escola é uma instituição nacional onde o governo está restringindo e escondendo coisas. Mari pergunta o que Tatsuya planeja fazer sobre Mibu, e ele diz que está esperando a resposta dela. Tatsuya vai ao escritório do conselheiro para um experimento de aconselhamento para testar as habilidades psicológicas dos alunos. Enquanto ele está saindo, o conselheiro pergunta se Mibu realmente o convidou para sair, mas ele diz que é um boato sem fundamento. Mibu diz ao seu capitão que não quer que as pessoas rejeitem seu lado não mágico, já que ela é uma estudante do curso 2. Ele responde que todos os estudantes do curso 2 sentem o mesmo, mas eles precisam dos poderes de Tatsuya, não importa o que aconteça. Mais tarde naquela noite, Tatsuya mostra a Miyuki um clipe de Blanche, o grupo político que ele mencionou anteriormente. Eles conversam sobre suas atividades secretas e como têm agido como terroristas nos bastidores da escola. Eles têm uma longa discussão sobre isso, e ele conclui dizendo que Miyuki encontrou amizade em Mizuki e Erika, mas ele não deixará ninguém destruir a vida que construíram. Tatsuya finalmente termina seu treinamento prático mais rápido que o normal após sua terceira tentativa. Mizuki registra um tempo de compilação de 940 milissegundos para ele e menciona que é surpreendente que ele tenha tanta dificuldade com habilidades práticas. Ele a lembra de suas constantes reclamações sobre ser incompetente e ela diz que achava que ele estava apenas sendo humilde. Tatsuya diz a ela que eles não seriam colegas de classe se ele fosse mediano nas habilidades práticas. Mizuki admite que ele pareceria muito perfeito e difícil de se aproximar se tivesse boas habilidades práticas. Mizuki pergunta se ele se sente amargo por ser rotulado como um estudante sem habilidades, apesar de ter talentos especiais, e ele não parece incomodado. Ele descarta as perguntas dela, pensando que não estão longe da verdade sobre ele ser desqualificado. Mizuki analisa suas habilidades e ele elogia sua visão aguçada. Ele admite que, para feitiços básicos de sistema único, ele pode invocá-los mais rapidamente aprimorando suas habilidades diretamente. Mas esse método só funciona para feitiços que não exigem muitos processos. E como ele chega no máximo a 5 processos, isso é o melhor que ele pode fazer. Mizuki acha que 5 processos serão mais do que suficientes para o combate, mas ele esclarece que não está estudando magia para combate, mas para desenvolver energia, precisando de feitiços de múltiplos processos ativados por sequências. Por isso ele aceita ser julgado normalmente por suas habilidades limitadas de processamento. Mizuki expressa estar impressionada com a escolha dele. Ela diz que seguirá seu exemplo e estabelecerá sua meta de usar magia de novo, não apenas para se tornar uma maga. Ela fala animadamente sobre alcançar seus objetivos até que Erika a traz de volta à realidade. Ela pede desculpas pela explosão enquanto Tatsuya reflete que foi forçado a se tornar um mágico, mesmo que não possa usar magia, e isso parece uma maldição. Tatsuya se encontra com Mibu, que responde à sua pergunta.
Ela compartilha que quer que a escola melhore a forma como são tratados, especialmente em relação às aulas. Tatsuya pergunta se ela quer mudanças nas instalações, mas ela diz que não quer tanto. Ele se pergunta se é sobre atividades do clube, mas sabe que as equipes de Kenjutsu e Kendo têm alocações de espaço iguais. Mibu pergunta se ele não está insatisfeito por causa de suas respostas, e ele admite que está, mas não está interessado em mudanças, pois suas expectativas para a instituição educacional não são altas. Tatsuya diz que enquanto puder ler documentos inéditos disponíveis apenas em escolas afiliadas à Universidade de Magia e obter seu diploma de uma escola de magia, ele está satisfeito. Ele acrescenta que a discriminação vem dos estudantes, não da escola, então ele não compartilha as mesmas opiniões que ela. Ele se levanta e vai embora, deixando-a se sentindo desamparada. Durante a aula, os alunos ouvem uma interceptação da sala de transmissão pela equipe de Kendo. Eles estão procurando uma chance de negociar com o Conselho Estudantil e a Federação de Atividades Extracurriculares sobre a discriminação contínua na escola. Miyuki e Tatsuya chegam à sala de transmissão e encontram os outros membros do conselho esperando na porta. Mari informa que cortaram sua conexão, então não podem transmitir, mas se trancaram lá dentro com a chave mestra. Tatsuya aponta que é um crime, e Ichihara acrescenta que por isso devem lidar com isso discretamente. Tatsuya pergunta a opinião do presidente Jumonji, e ele expressa o desejo de negociar, embora o ato ilegal deles não possa ficar impune. Tatsuya liga para Mibu para informar que o conselho estudantil quer negociar e garante a liberdade dela. Depois da ligação, ele diz a eles que pegou o contato dela porque ela pediu para se encontrar, e ele não percebeu que isso seria útil. Ele instrui-os a se prepararem para prender os outros. Mari lembra-o da sua promessa de garantir a liberdade deles, mas Tatsuya esclarece que ele só assegurou a Mibu. O conselho prende os amigos de Mibu, e ela quase bate em Tatsuya, acusando-o de traí-la. Nesse momento, o presidente intervém e explica que eles vão ouvir suas demandas, mas que os outros ainda cometeram uma ofensa punível. Saigusa chega e diz para libertar todos porque não podem negociar apenas com Mibu, já que os outros também são estudantes. Ela informa que a escola entregou o assunto ao conselho estudantil. Ela convida Mibu para se juntar a ela para discutir a negociação de sua coalizão. No dia seguinte na escola, Miyuki e Tatsuya se aproximam do presidente para perguntar sobre o resultado das negociações. Saigusa explica que desejam igualdade entre os alunos do curso 1 e 2, mas não tem planos estratégicos. Eles querem que o conselho estudantil tome uma ação, então ela decidiu realizar um fórum aberto no dia seguinte. Tatsuya está preocupado que seja muito cedo e questiona quem representará o conselho. Saigusa se indica dizendo que é boa em argumentos lógicos, mas se os estudantes vencerem no debate, ela terá que considerar as exigências deles. Notícias do fórum aberto se espalham rapidamente entre as turmas do segundo ano. Tatsuya vê um aluno pressionando Mizuki a tomar uma decisão e intervém. Ele reconhece o cara como aquele que o emboscou anteriormente. Tatsuya diz para ele se afastar, já que Mizuki não está interessada na oferta dele. Enquanto ele se afasta, Mizuki explica que o aluno é Tsukasa Kinoe, o capitão do time de Kendo. Ela menciona que ele quer que ela entre para um time para pessoas com as habilidades dela, mas ela recusou e ele continua insistindo. Mais tarde naquela noite, Miyuki e Tatsuya visitam seu mestre, que compartilha da história de Tsukasa Kinoki. Ele menciona que Tsukasa vem de um lar comum e que seus olhos hipersensíveis são herdados de seu avô. Miyuki pergunta como ele está relacionado a Blanche e o senhor. Yakumo explica que o meio-irmão mais velho de Tsukasa é o líder da filial japonesa da Blanche, e ele colocou Kinoe na First High School por uma razão. Durante o fórum aberto, os alunos expressam suas frustrações, e Saigusa se dirige a todos. Ela captura a atenção deles com seu discurso, e promete trabalhar para alcançar a igualdade, especialmente dentro do conselho estudantil. Todos aplaudem, mas de repente uma explosão abala o salão. Membros da Blanche infiltram-se na escola, e o conselho estudantil intervém para proteger os alunos enquanto Miyuki e Tatsuya vão verificar a sala de prática que explodiu. Léo segura Blanche até que Miyuki chegue e os derrote com magia. Tatsuya diz a eles que são terroristas, o que significa que podem lutar sem hesitação, já que não são estudantes. Ele pergunta se há mais deles e a senhora. Ono, a conselheira deles, aparece para informá-los que o alvo de Blanche é a biblioteca, o que significa que atacá-los é apenas uma distração. Ela menciona que a força principal está em, e Mibu está com eles também. Tatsuya pede a ela para explicar tudo depois, e ela pede um favor a ele. Ela quer que ele dê uma chance a Mibu, porque ela tem lutado mentalmente, mas o trabalho era demais para ela lidar como conselheira, então Mibu acabou caindo na armadilha deles. Tatsuya acha que ela está sendo muito fácil com Mibu, e ele diz irritado a Miyuki para vir com ele. Léo o chama de um pouco insensível, mas Tatsuya insiste que ele não será o único a se machucar devido à simpatia deslocada. Tatsuya sai e eles o seguem. No caminho, Léo enfrenta os terroristas com seu feitiço ativado por voz. Ele bloqueia seus ataques com seu CAD, e Erika se pergunta como ele não quebrou. Tatsuya explica que ele colocou um feitiço de fortalecimento no CAD, então ele não pode quebrar, não importa o quão forte ele bata. Quando chegam à biblioteca, Tatsuya usa suas habilidades de detecção de sequência de ativação para localizar os terroristas.
Erika o elogia por ter habilidades que os manterão seguros de emboscadas. Ela salta para atacar os terroristas na entrada, enquanto Miyuki e Tatsuya voam para a sala especial onde os terroristas estão tentando roubar os materiais secretos da Universidade de Magia. Mibu, que está com eles, questiona por que precisam de pesquisas de ponta em magia quando seu objetivo é lutar contra a discriminação. Os terroristas conseguem acesso, mas a porta se abre instantaneamente. Miyuki e Tatsuya entram na sala, e Tatsuya sopra seus materiais, anunciando que seu plano agora acabou. Um deles tenta atirar em Tatsuya, mas Miyuki o defende congelando a arma. Ela afirma que nenhuma intenção maliciosa contra Tatsuya poderia escapar de seu conhecimento. Tatsuya diz a Mibu a dura verdade. O sonho dela de criar igualdade não pode acontecer, porque o mundo é como é, e ela está sendo usada. Ela questiona com raiva se lutar contra a discriminação é errado. Ela afirma que ele deve ter sido comparado à irmã por causa de seu talento, então ele deve ter lidado com humilhação injusta. Miyuki interrompe, desconsiderando suas palavras, dizendo que ama e respeita Tatsuya, então ela não tem desprezo por ele. Miyuki expressa pena por Mibu, porque ela se faz sentir inferior, e ninguém a despreza tanto quanto ela mesma. Os terroristas ordenam que Mibu use o anel, o que ela faz, e eles lançam um feitiço de interferência no grupo. Tatsuya derrota os terroristas, mas Mibu escapa. Miyuki tenta segui-la, mas Tatsuya a impede, confiante de que Erika cuidará disso. Mibu chega ao andar de baixo e encontra Erika. Erika a desafia para uma luta de forma brincalhona e ataca com velocidade total, surpreendendo Mibu. Ela menciona ter as mesmas habilidades que Mari, mas Erika esclarece que suas habilidades são um pouco diferentes. Erika quebra com sucesso a espada de Mibu e diz para ela continuar, porque quer vê-la se esforçar muito para destruir o espectro da mulher que a impede. Mibu tira seu anel, dizendo que não precisa dele para vencê-la. Ambas avançam uma na direção da outra, mas Erika a derrota instantaneamente. Ela se apresenta como filha da família Chiba e acrescenta que Mari é sua discípula, então ela é melhor que Mibu em habilidades de Kinjutsu. Mibu perde a consciência e Erika a segura. O comitê disciplinar confronta Tsukasa no caminho e o acusa de estar por trás do ataque. O conselho estudantil se reúne em torno de Mibu, que está doente na cama. Ela compartilha como o capitão Tsukasa tem falado com ele sobre a discriminação na equipe de Kendo. Mibu conta sobre quando começou a se sentir inferior e o que a fez ouvir o capitão. Pouco depois de ser admitida na escola, ela testemunhou Mari usando suas habilidades de espada mágica para lidar com uma situação causada pela equipe de Kinjutsu, o que realmente a impressionou. Mibu perguntou a Mari se ela poderia treiná-la, mas Mari recusou friamente. Surpresa, Mari perguntou o que ela queria dizer com isso. Mibu continua a lembrar que Mari lhe disse que ela não era páreo para ela, e deveria escolher um oponente mais adequado. Mibu pensou que Mari disse isso porque ela era uma estudante do curso 2. Mari interrompe e insiste que ela não menosprezou Mibu. Ela reitera o que disse. Com minhas habilidades, eu nunca poderia ser uma adversária para você. Seria melhor treinar com alguém mais digno. Mari explica que tinha habilidades puras de esgrima, e que Mibu nunca poderia vencê-la sem magia, por isso recusou a oferta. Mari chora, chamando-se de idiota por guardar rancor contra Mari por um ano inteiro devido a um mal-entendido, enquanto menosprezava sua própria força. Tatsuya a conforta, dizendo que ela não perdeu tempo, porque ficou mais forte. Depois Tatsuya pergunta onde fica a sede de Blanche, pois planeja derrubar todos eles. Os líderes do conselho tentam convencê-lo a não ir, já que é perigoso, mas ele os ignora, afirmando que eliminará qualquer um que atrapalhe a vida diária dele e de Miyuki. Miyuki, Erika e Léo se oferecem para acompanhá-lo. Miyuki pergunta como eles chegaram lá e Tatsuya se dirige para a porta para revelar a senhora. Ono, que esteve a escutar, ela fornece a eles a localização, e Jumonji se voluntaria para ir com eles, oferecendo-se para dirigir. Ele diz a Saegusa para ficar e manter o controle. Enquanto Jumonji espera perto de seu carro, Kirihira corre após ouvir a história de Mibu. Ele implora a Jumonji para deixá-lo entrar, porque ele quer vingar Mibu e expressar sua raiva em relação aos responsáveis pela situação dela. Tatsuya designa as funções de todos para a infiltração. Ele diz a Léo e Erika para garantirem a rota de fuga e lidarem com qualquer um que tente fugir enquanto ele entra com Miyuki. Eles arrombam o portão de entrada usando o feitiço de ativação por voz de Léo, combinado com a velocidade máxima do carro. Miyuki e Tatsuya entram no edifício e ele sente um grupo de homens armados por perto. Ele pede a Miyuki que o siga, e eles encontram o líder da organização Japão Blanche. Ele se apresenta como Tsukasa Hajime, e Tatsuya imediatamente aponta sua arma CAD para ele. Ele ordena que eles se rendam e larguem suas armas, mas Hajime apenas ri de Tatsuya. Ele oferece a Tatsuya um lugar na organização, porque está interessado em sua habilidade de realizar interferência mágica sem Antonita. Tatsuya percebe o plano dele e junta as peças. Ele revela que tem usado Mibu para entrar em contato com ele e seu irmão para atacá-lo, porque está atrás de suas habilidades. Hajime elogia-o por ser esperto, mas diz que vir atacá-lo sabendo de tudo isso mostra que ele ainda é um garoto. Hajime joga seus óculos para cima e lança um ataque de hipnose em Tatsuya, ordenando que ele se junte a eles. Tatsuya o surpreende respondendo e explicando o tipo de magia que usou sem ser hipnotizado.
Ele questiona se foi a hipnose que Hajime usou para substituir as memórias de Mibu, e Miyuki, irritada, os rotula como canalhas vulgares ao perceber que mexeram com suas memórias. Tatsuya continua, dizendo que escapou da hipnose porque não caiu no truque de distração de Hajime com os óculos e controlou seu Kage com a outra mão. Hajime fica perplexo sobre como ele desviou do ataque com uma interferência de contra-ataque. Ele ordena aos seus homens que atirem em Tatsuya, mas suas armas quebram com o feitiço dele. Hajime foge, e Miyuki incentiva Tatsuya a persegui-lo enquanto ela cuida dos outros homens. Um dos caras tenta atacar Tatsuya, mas Miyuki o congela com magia. Tatsuya diz a ela para não se esforçar demais, pois eles não valem a pena sujar suas mãos. Ela, furiosa, congela os outros homens por pensarem em atacar Tatsuya. O presidente Jumonji e Kirihara derrotam alguns soldados enquanto avançam para o prédio. Tatsuya se aproxima do esconderijo de Hajime, onde seus homens o cercam. Tatsuya entra e destrói suas armas. Eles tentam usar a interferência de feitiço nele, mas ele percebe suas habilidades e a fonte. Hajime ordena que seus homens matem Tatsuya, mas ele revida usando um feitiço de interferência. Hajime, chocado, pergunta como Tatsuya pode usar magia enquanto está sob interferência de feitiço e tenta escapar, mas a porta se abre de repente e Kirihara entra. Tatsuya diz a Kirihara que Hajime é o líder do ramo japonês da Blanche e corta seu braço furiosamente por enganar Mibu. A segurança privada chega para desocupar o prédio, enquanto Erika reclama que eles não tiveram a chance de lutar. Miyuki corre até Tatsuya e pergunta se ele está bem, ao que ele confirma. Ela tenta explicar como congelou os homens de raiva, mas ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Tatsuya visita Mibu na enfermaria, informando-a que ela ficará hospitalizada por um tempo, junto com Tsukasa, já que ambos foram vítimas de hipnose, para evitar que suas memórias sejam influenciadas novamente. Ele a assegura de que eles não enfrentarão acusações, porque a escola decidiu manter o caso em sigilo. Eriko avisar a ele quando ela receber alta para que ele possa comemorar com ela. Fora do quarto, ele avista um homem, o senhor, Hayama, que está voltando para a família Yotsuba para relatar a situação. Hayama pergunta ao chefe da família se a situação deve permanecer como está, e a senhora responde que, enquanto Tatsuya estiver cumprindo suas funções como guardião de Miyuki, eles os deixarão em paz. Miyuki, Erika e Tatsuya visitam Mibu no dia da sua alta, e Tatsuya fica surpreso ao vê-la tão feliz com Kirihara. Erika menciona que Kirihara a visita todos os dias, o que os aproximou. Eles se aproximam de Mibu e trocam cumprimentos. O pai de Mibu chama Tatsuya de lado e agradece por salvar sua filha. Tatsuya responde humildemente que não fez muito. Ele simplesmente a afastou sem pensar, enquanto Shiba e sua irmã a ajudavam a recuperar sua dignidade. O pai de Mibu explica que sabia que sua filha não podia usar magia, mas não percebeu que ela estava tendo dificuldades por causa disso. Ele compartilha que Mibu lhe contou que as palavras de Tatsuya sobre não desperdiçar seus anos a salvaram, então ele insiste em agradecê-lo. Tatsuya recusa novamente a gratidão, e o pai de Mibu menciona que Hazama disse que Tatsuya é muito humilde. Tatsuya fica surpreso que eles se conhecem. O pai de Mibu diz que eles eram camaradas e o assegura que não contará a ninguém o que ouviu sobre ele. Tatsuya volta para seus colegas e Mibu pergunta o que ele discutiu com seu pai. Tatsuya explica que seu pai é amigo de alguém que o ajudou quando ele era mais jovem. Erika brinca sobre suas fortes conexões e se pergunta por que Mibu parou de perseguir Tatsuya por Kirihara. Mibu explica que realmente se apaixonou por Tatsuya, mas ele era muito forte para ela acompanhar, enquanto Kirihara estava disposto a andar no ritmo dela. Tatsuya entra na brincadeira sobre Kirihara e sai com Miyuki. Ela pergunta se ele está voltando para a escola, e ele confirma que sim. Ela se pergunta se é difícil para ele ir à escola apenas por causa dela, considerando suas grandes habilidades. Mas Tatsuya responde que é sua única chance de viver uma vida normal, e ele gosta disso com ela. Durante a sessão de treinamento de Miyuki e Tatsuya com o senhor Yakumo no templo Kyuchuji, Tatsuya sente uma presença, e o senhor Yakumo pede à pessoa, Haruka, para sair. Eles descobrem que é a senhora Ono. Tatsuya pergunta o que ela está procurando, mas ela nota Miyuki praticando seu treinamento de bastão de miragem, e pergunta se ela está entrando na competição das 9 escolas. O Sr. Yakumo responde que ela está de fato competindo no bastão de miragem e no torneio de pilares de gelo. Tatsuya lembra a ela de sua pergunta ainda não respondida. Yakumo explica que ela é sua aluna e uma investigadora particular para a segurança pública. Tatsuya elogia seu impressionante feitiço de dissimulação. Ela pede que eles mantenham sua identidade em segredo, e Tatsuya a incentiva a alertá-los sobre situações como o ataque de Blanche. A classe de Tatsuki vence a partida de futebol, mas Tatsuya e Leo elogiam o melhor jogador da turma seguinte por ser habilidoso com a bola. Eles se aproximam dele para se apresentar. Ele diz que estava planejando se encontrar com Tatsuya e Leo, porque respeita qualquer um que consiga lidar com Erika. Leo pergunta se ele conhece Erika, mas ela se aproxima por trás e diz que são amigos de infância, embora ele tenha evitado ela nos últimos 6 meses. Mikihiko pergunta sobre a roupa de treino de Erika, e ela tenta explicar, mas eles criticam a roupa até ela chutar Leo para longe com raiva. O conselho estudantil se reúne para discutir a próxima competição entre as 9 escolas nacionais afiliadas à magia no país. Um membro menciona que já tem todos os seus candidatos prontos, mas seus engenheiros ainda estão incompletos. Ele só tem Azusa e Izuri do 2º ano, já que os alunos do 3º ano estão focados em habilidades práticas. Mari aponta que Izuri é apenas um teórico e não é muito bom em ajustes finos.
Saigusa pergunta ao Ishihara se ela pode assumir a tarefa, mas ela recusa, dizendo que atrapalharia os outros com suas habilidades. Saigusa suspira de frustração enquanto Tatsuya se oferece para sair, mas Azusa o impede e o indica para o cargo, já que ele ajuda Miyuki a ajustar e calibrar o CAD dela. Mari e Saigusa se perguntam como esqueceram dele, mas Tatsuya tenta recusar o papel, explicando que alunos do primeiro ano nunca fizeram parte da equipe técnica. Mari diz a ele que precedentes existem para ser quebrados. Tatsuya explica que tem uma má reputação entre os alunos e que ajustar o CAD de um usuário requer confiança entre o usuário e o engenheiro, então nomear alguém que enfrentaria críticas dos atletas é uma má decisão. Miyuki o interrompe e diz que gostaria que ele ajustasse o CAD dela para a competição, e todos concordam que ele entre para o time, deixando-o sem palavras. Saigusa informa que haverá preparação após a aula. Após as aulas, Tatsuya tira seus chifres de prata, e Azusa os admira com espanto. Ela elogia Lord Tora Silver, o engenheiro por trás dos chifres de prata, e descreve sua visão dele para Tatsuya, que fica impressionado com seus insights. Ichihara trabalha em seu computador e recebe notificações de aviso, enquanto Saigusa oferece ajudar Azusa com sua tarefa. Ela menciona que é um relatório sobre os 3 principais enigmas da magia baseada em peso. Ela analisa o relatório com suas próprias palavras e propõe um experimento que ela acha que funcionaria. Saigusa responde que se fosse tão simples, alguém já teria tentado. Ichihara menciona que um experimento foi realizado em inglês um ano antes do último com base na ideia de Azusa, mas falhou. Azusa pergunta por quê, mas eles não têm detalhes. Eles então perguntam a Tatsuya sua opinião, e ele explica para eles em detalhes. Os líderes do conselho anunciam a nomeação de Tatsuya como engenheiro para os membros. O presidente Jumonji percebe que algumas pessoas discordam, então ele encoraja Tatsuya a mostrar suas habilidades. Kirihara se oferece para ser usado na experiência. Eles instruem Tatsuya a copiar as configurações de CAD de Kirihara para um novo CAD para uso competitivo e torná-la utilizável imediatamente sem mexer na sequência de ativação. Tatsuya começa a trabalhar, e algumas pessoas comentam sobre suas habilidades de ajuste manual. Ele completa com sucesso e Kirihara testa o CAD para confirmar que funciona perfeitamente. Alguns membros ainda tentam convencer o conselho a não incluí-lo na equipe, mas Hattori o defende, explicando que a reputação da escola está em jogo, então eles não podem se preocupar com questões triviais como ele ser um aluno do primeiro ano. Os outros líderes do conselho concordam com Hattori, e eles decidem adicioná-lo à equipe. Mais tarde naquela noite, Tatsuya recebe uma videochamada de seu superior, o Major. O Major informa que a máquina Third Eye está pronta, então eles precisam que ele atualize o sistema e faça alguns testes de funcionalidade. Tatsuya diz que virá no dia seguinte, já que é o seu dia de folga para trabalhar na FLT. Antes de a ligação terminar, o Major pergunta sobre a competição das 9 escolas e o alerta para ser cauteloso, pois receberam informações de que membros de uma organização criminosa internacional foram vistos lá várias vezes. Ele menciona que o Sr. Mibu, o pai de Mibu, forneceu as informações após se transferir para a Agência de Gestão de Informações do Gabinete Pós-Militar e agora supervisiona a Unidade de Crimes Internacionais. O Major disse que entrará em contato quando tiver mais atualizações. Enquanto está no quarto, Miyuki aparece com uma xícara de café, vestindo sua fantasia de morcego Mirage. Ele elogia a roupa dela e mostra o feitiço de voo que ele terminou. Ela elogia o talento dele e ele a encoraja a testar o CAD antes de levá-lo para a FLT. Miyuki testa o feitiço de voo e confirma que tudo está funcionando perfeitamente. Tatsuya a observa carinhosamente enquanto ela voa com ele. Tatsuya visita o centro de desenvolvimento da FLT com Miyuki, onde a equipe o recebe calorosamente, referindo-se a ele como o jovem mestre. Ele pergunta pelo chefe Uchiyama, que dá um passo à frente. Tatsuya o cumprimenta modestamente, mas o chefe insiste que todos são seus subordinados, então ele deve parar de ser tão humilde ou correr o risco de dar um mau exemplo. Ele diz a Tatsuya que é uma honra para todos trabalhar sob suas ordens como senhor. Prata. No entanto, Tatsuya aponta que não haveria Taurus Prata sem ele, senhor. Taurus, o chefe da instalação. O sistema de loop para os cornos prateados não teria sido possível sem suas habilidades técnicas. Chefe Uchiyama ignora os elogios e diz que é hora de começar a trabalhar. Tatsuya apresenta o protótipo do dispositivo voador, e o chefe fica maravilhado. Tatsuya explica o conceito, e o chefe pergunta a um dos funcionários quantos modelos eles têm disponíveis. O funcionário responde que eles têm 10, mas o chefe ordena que ele traga todos que tiverem, afirmando que estão lidando com um feitiço de voo que pode mudar a história da magia moderna. O funcionário testa o dispositivo de voo, confirmando que ele pode acelerar tanto verticalmente quanto horizontalmente. A equipe técnica verifica suas características e o sistema de controle, detectando que tudo está em perfeito funcionamento, então eles celebram o desenvolvimento bem-sucedido. Após o teste, os testadores retornam cansados, e Tatsuya percebe que o processamento contínuo da sequência de ativação seria muito estressante para eles. O chefe Uchiyama explica que, comparado a ele e Miyuki, um mágico médio tem apenas uma pequena quantidade de ajudantes à sua disposição. Tatsuya sugere que eles precisam melhorar a eficiência do esquema de absorção automática do CAD, e o chefe Uchiyama propõe lidar com isso se ele conseguir o hardware necessário para processamento. Ao saírem, Miyuki vê seu pai e o mordomo da família Yoshiba, senhor. Ao que ele cumprimenta Miyuki sozinho, mas ela lembra que não está sozinha, insistindo para que ele reconheça Tatsuya. Senior.
Aoki diz que Tatsuya é apenas um guarda-costas comum, alegando que não tem motivo para respeitá-lo como mordomo da família Yoshiba. Miyuki lembra-lhe que Tatsuya é seu irmão. Aoki argumenta que todos querem que ela seja a sucessora do título familiar, colocando-a em um nível diferente do dele. Tatsuya interrompe e o acusa de fazer alegações sérias. Ele questiona se sua tia nomeou um sucessor ao que o senhor. Aoki recusa. Tatsuya interpreta isso como senhor, place, Artweg. De Tanzas, Aoki tentando plantar dúvidas na mente de um candidato à sucessão, sugerindo que ele está sendo disruptivo. Os dois continuam trocando palavras até que o senhor. Aoki chama Tatsuya de falso mágico sem coração. Tatsuya rebate que o rótulo de falso mágico sem coração foi criado por sua mãe, a irmã mais velha do atual chefe da família Yotsuba e a ex-chefe, então chamá-lo de falso insulta elas. Shiba diz a ele para parar de falar mal de sua mãe, mesmo que seu ódio por ela seja justificado. Tatsuya vai embora, dizendo que não odeia sua mãe porque não tem coração para o ódio. Enquanto está na aula, os colegas de Tatsuya o parabenizam por ter sido eleito engenheiro. Na cerimônia de lançamento, Saigusa anuncia oficialmente os atletas e engenheiros. Quando o nome de Tatsuya é chamado, Miyuki entrega a ele o crachá da competição enquanto seus colegas torcem por ele. Tatsuya apresenta suas habilidades de engenharia para as atletas femininas, mas algumas não demonstram interesse em sua ajuda e começam a discutir entre si. Ele suspira e sugere que iniciem a reunião. Durante a sessão de treino, Mizuki dá uma olhada nas atletas, mas sua atenção muda quando vê uma explosão mágica de um dos prédios da escola. Ela caminha pelo corredor e espreita a sala de experimentos farmacêuticos para encontrar Mikihiko praticando magia. Mikihiko percebe a presença dela e os espíritos da água se voltam para Mizuki, mas Tatsuya intervém e os para. Ele acalma Mikihiko, dizendo que Mizuki atrapalhou a concentração dos feiticeiros. Mikihiko pede desculpas por sua inexperiência e agradece a Tatsuya por tê-la salvado. Tatsuya avalia a magia de Mikihiko e chama de magia antiga. Mikihiko admite que estava praticando sua magia de invocação com um espírito da água. Tatsuya pergunta a Mizuki o que ela viu, e ela descreve orbes de luz em diferentes tons de azul. Mikihiko olha para seus olhos com admiração, mas Tatsuya os interrompe, fazendo Mikihiko se desculpar. Ele acha que Mizuki tem olhos de cristal e quer vê-los de perto. Mikihiko explica o conceito de olhos de cristal para Tatsuya, concluindo que Mizuki os possui. Tatsuya comenta que ela é o tipo de pessoa que faria alguém como ele vender sua alma para se aproximar. Mikihiko concorda, dizendo que um ano atrás ele teria ficado encantado e lutaria muito para mantê-la ao seu lado, mas agora não se sente mais assim. Ele acrescenta que isso não significa que ele vá compartilhar sua descoberta com outros feiticeiros, e Tatsuya assegura que ele manterá isso para si. Os alunos estão prontos para ir à competição. Saigusa chega atrasada ao ônibus, e Mari a repreende enquanto Tatsuya entende que ela está lidando com uma emergência familiar. No ônibus, Saigusa reclama da reação de Tatsuya e do que ele pensa dela. Ela queria que ele se sentasse ao lado dela, mas Ichihara interrompe, dizendo que foi melhor para ele, já que ela mencionou isso para evitar cair vítima de seus olhos encantadores. Hattori aparece e parece estar apaixonado por Saigusa. Ele oferece a ela um cobertor, e Ichihara o defende. Mitsui oferece um chá a Miyuki, mas ela recusa, dizendo que não merece porque não está sofrendo com o calor como seu irmão. Ela parece triste e se pergunta por que seu irmão tem que suportar tanto. Shizuku a conforta, explicando que seu irmão é um cara legal que se sacrificou para um papel que ninguém mais queria. Miyuki instantaneamente se sente melhor com as palavras de Shizuku. De repente, acontece um acidente e um carro quase explodindo acelera em direção ao ônibus deles. Todos entram em pânico e tentam pará-lo com vários feitiços. Mari os instrui a cancelar seus feitiços e pergunta ao presidente Jumoji se ele pode parar o carro. Ele explica que bloquear o carro não é o único problema. A tempestade de Seon é muito forte, então ele não pode apagar o fogo ao mesmo tempo. Miyuki oferece apagar o incêndio enquanto ele para o carro. Ambos começam a trabalhar e o carro para imediatamente. Mari se pergunta que tipo de feitiço é esse. Miyuki identifica isso como dispersão de Gram, não surpreendente, já que é Tatsuya. Saigusa agradece a Jumoji e Miyuki pela ajuda, mas Miyuki menciona que não poderia ter usado a sequência mágica sem o feitiço de declaração que Ichihara lançou para parar o ônibus. Mari repreende os outros alunos por lançarem feitiços um após o outro durante o caos, dizendo que feitiços desordenados se cancelarão e serão inúteis. Saigusa encoraja todos a permanecerem calmos em uma crise. Enquanto pensa, Mari se pergunta quem cancelou as sequências mágicas. Eles chegam às acomodações da competição das 9 escolas e Kirihara nota a expressão de Hattori. Ele pergunta o que está errado e Hattori explica que sua confiança foi abalada anteriormente quando ele não fez nada, enquanto Miyuki, mais jovem que ele, lidou com a situação. Ele sente que perderia para ela em um teste de poder, mas se tranquiliza ao lembrar que a superioridade entre magos não é apenas sobre força mágica. Kirihara garante a ele que há algo especial nos dois irmãos e confirma que Tatsuya já matou antes. Hattori pergunta se isso significa que Tatsuya já lutou em combate real, e Kirihara concorda.
Ele relembra o incidente de Blanche, dizendo que Tatsuya foi impressionante porque sua sede de sangue era intensa, confirmando que Miyuki não é apenas uma garota comum. Tatsuya diz a Miyuki que o incidente não foi um acidente, mas um ataque deliberado, já que ele encontrou vestígios de magia. Ele explica que foi magia em pequena escala, lançada instantaneamente em níveis mínimos de saída. A magia consistia em 3 feitiços destinados a não deixar nenhum resquício de Sion detectável lançados pelo motorista, indicando que foi um ataque suicida. Miyuki chama o motorista de covarde com raiva, e Tatsuya diz a ela que criminosos e terroristas são covardes porque aqueles que dão as ordens raramente arriscam suas vidas. Eles entram no alojamento e ficam surpresos ao ver Erika. Tatsuya a cumprimenta e sai enquanto Miyuki questiona por que ela está lá 2 dias antes da competição, ficando ainda mais surpresa ao ver Mizuki em um vestido revelador. Miyuki diz a Mizuki para tirá-lo e pergunta como elas conseguiram acesso ao hotel militar. Erika diz que usou suas conexões como membro da família Shiba. Miyuki pergunta novamente por que chegaram cedo, e Erika responde que planejam comparecer ao banquete. Miyuki informa que é para os de dentro, mas Erika insiste que eles também são de dentro porque ela já cuidou disso. No banquete, Erika serve bebida a Tatsuya. Bebidas como garçonete, e ele percebe que essa é a ideia dela de ser uma insider. Miyuki chega e elogia sua roupa. Eles falam sobre isso até que Erika sai correndo para ligar para Mikihiko. Mitsui e Shizuko se aproximam deles. Tatsuya comenta que eles estão sempre juntos, e Shizuko responde que é porque são amigos. Miyuki pergunta sobre os outros, e Shizuko mostra onde eles estão, dizendo que querem vir, mas não podem com Tatsuya por perto. Tatsuya a encoraja a ir com eles e se conectar com seus colegas de classe, enfatizando que o trabalho em equipe é importante. Erika chega com Mikihiko e pergunta sobre Miyuki. Tatsuya diz a ela que Miyuki está com seus colegas de classe e que ele os apresentará mais tarde. Mikihiko diz que não tem problema porque ele se sente estranho encontrando alguém de uniforme. Erika e Mikihiko discutem antes de Mikihiko sair para pegar os pratos que Erika apontou. Tatsuya diz a Erika para pegar leve com ele, mas ela explica que tanto ela quanto Mikihiko estão lá porque seus pais os obrigaram. Ela diz que não é bondade, ela apenas sente pena dele já que estão na mesma situação. Tatsuya diz que não vai se intrometer, já que não há nada que ele possa fazer. Erika agradece a Tatsuya por ser frio, porque isso permite que ela se expresse sem se sentir patética, já que ele não mostra simpatia. Ela agradece novamente e vai embora. Miyuki olha para Tatsuya e diz que ele é alheio à boa vontade das pessoas, porque não percebe que ela está olhando para ele. Alguns estudantes de outra escola a notam, e o líder deles pergunta quem ela é, ao que outro estudante responde. O banquete começa, e o anfitrião anuncia que o presidente da Associação de Magia, Sr. Hetsukudu dirá algumas palavras. O Sr. Hetsu aparece e faz uma brincadeira com os estudantes usando um truque de mágica, que Tatsuya detecta imediatamente. O Sr. Hetsu eventualmente se aproxima e pede desculpas pela sua brincadeira. Ele menciona que apenas 5 alunos entenderam o truque, o que significa que somente esses 5 o teriam atacado se ele fosse um terrorista de verdade. Ele faz um breve discurso incentivando os alunos a melhorarem suas habilidades mágicas, expressando entusiasmo em ver sua criatividade. No quarto dela, Mitsui diz às suas colegas que está nervosa, mas Miyuki a acalma, dizendo que é muito cedo para isso. Ela pergunta a Shizuku sobre os eventos do dia seguinte. Shizuku os verifica, e elas decidem quais participar. Há uma batida na porta, e quando Mitsui a abre, encontra Amy e algumas outras atletas femininas. Amy os convida a se juntarem a eles na fonte termal. Enquanto isso, Mikihiko pratica sua magia de invocação, mas sente a presença de alguns ladrões por perto. Ele considera relatar isso à segurança, já que não é tão forte quanto costumava ser, mas decide agir como Tatsuya, que dominou os estudantes do curso 1. Ele persegue os ladrões que tentam atirar nele, mas alguém o salva. Acontece que é o Tatsuya. O episódio resume como Tatsuya chegou bem a tempo de salvar Mikihiko do ataque dos ladrões. Tatsuya verifica os pulsos e confirma que eles ainda estão vivos. Ele elogia Mikihiko por derrubar seus alvos com um único tiro de um ponto cego sem feri-los gravemente. Mikihiko diz que teria levado um tiro se Tatsuya não tivesse intervindo, mas Tatsuya o chama de idiota por não reconhecer seu próprio sucesso em capturar os intrusos com sua magia. Tatsuya pergunta o que Mikihiko vê para si, afirmando que pode vencer qualquer um, por mais habilidoso que seja, sem a ajuda de ninguém. Tatsuya se pergunta por que Mikihiko se menospreza a ponto de não acreditar em si mesmo, e Mikihiko insiste que Tatsuya não entende. Tatsuya o encoraja e explica que o problema está nos feitiços de Mikihiko, não em seu talento. Mikihiko, frustrado, pergunta como Tatsuya pode dizer que o feitiço lendário de sua família tem falhas se ele só o viu praticar algumas vezes. Tatsuya esclarece que ele consegue ler sequências de ativação e analisar sequências mágicas. Mikihiko tem dificuldade em acreditar nisso, e Tatsuya admite que não pode forçá-lo. Tatsuya diz para ele chamar a segurança enquanto ele vigia os intrusos. Quando Mikihiko sai, o Major chega e percebe os sentimentos de Tatsuya por Mikihiko. O Major observa que é incomum para alguém indiferente aos outros e se pergunta se Mikihiko ressoa com Tatsuya porque compartilha de lutas semelhantes. Tatsuya diz a ele que superou essas lutas, ao que o Major observa que suas palavras mostram que ele se lembra de como é isso. A competição começa, e o comentarista anuncia que as partidas oficiais durarão 5 dias, enquanto a competição de novatos durará 10 dias. Tatsuya pergunta a Mitsui se ela está pronta para a competição, e ela afirma, mencionando que tem trabalhado em seu físico.
Miyuki comenta que agora tem músculos, deixando Mitsuya envergonhada, afirmando que não quer se tornar uma mulher musculosa. Tatsuya ri do comentário dela, fazendo-a sentir-se tímida, mas Shizuko diz que Tatsuya está rindo por causa da maneira como ela falou. Mitsuya expressa que se sente deixada de lado, já que Tatsuya estará com elas durante a competição. Tatsuya a tranquiliza dizendo que treinou com ela e vai ajudar a aprimorá-la para a partida no Mirage Board. Mas Mitsui continua não impressionada. A competição de waterboard começa com Mari representando a primeira escola secundária. Ela fica confiante em sua prancha enquanto a corrida começa. Tatsuya analisa o uso de magia dela e discerne que ela está combinando cerca de 3 feitiços, o que torna difícil para seus oponentes competirem. Tatsuya a chama de estrategista, enquanto Erika comenta que ela não é uma pessoa legal. O comentarista declara que o vencedor é óbvio com base na distância entre os atletas. Tatsuya visita o escritório do Major Kazama, onde ele vê outros oficiais. Eles o convidam a sentar, mas ele insiste em permanecer de pé. Um dos oficiais explica que ele não foi convidado como seu oficial especial e mago estratégico, mas como um amigo preocupado que eles ficariam perdidos se ele continuasse de pé. Tatsuya concorda em se sentar com eles. O Major Hazama informa a ele que os invasores da noite anterior pertencem aos Dragões Sem Cabeça, a organização criminosa internacional que ele mencionou. Tatsuya pergunta se eles estão mirando a competição das 9 escolas, mas o Major não tem certeza. A senhora servindo chá pergunta como Tatsuya estava presente durante o ataque. Ele explica que sentiu a presença deles enquanto caminhava após ajustar o CAD para as partidas. Major Hazama se pergunta se os colegas de equipe de Tatsuya sabem sobre sua identidade prateada, mas Tatsuya diz que manteve essa conversa em segredo, pois é confidencial. Eles discutem a possibilidade de ele participar da competição, mas o Major diz que é uma má ideia porque lançar magia militar ultra secreta em um torneio público não é sensato. Tatsuya assegura a ele que é raro um engenheiro como ele participar de um torneio. Tatsuya retorna à arena de competição, onde a próxima partida está acontecendo no local das qualificatórias de tiro rápido. Ele comenta sobre como a arena está cheia, e Miyuki menciona que é porque Saigusa está competindo. Ele pergunta sobre Mikihiko, e Erika diz que ele está descansando no alojamento porque está se sentindo mal. A competição começa, e Saigusa atira perfeitamente, vencendo seu oponente com a pontuação máxima, enquanto seus colegas de escola a aplaudem. Mais tarde naquela noite, as meninas comemoram suas vitórias nas partidas. Saigusa menciona que Hattori conseguiu vencer sua partida, apesar de ter problemas com seu CAD. Ela percebe que o CAD precisa de calibração adequada, e eles se perguntam quem pode ajudá-lo, já que seus engenheiros estarão ocupados no dia seguinte. Ela sugere perguntar a Tatsuya, já que ele está livre no dia seguinte e no outro, e urge Miyuki a passar a mensagem para ele. Miyuki conta a Tatsuya sobre o pedido. Ele concorda em ajudar, mas expressa suas preocupações sobre ela voltar ao hotel sozinha à noite. Ele se oferece para acompanhá-la, deixando o CAD que está programando para trás porque ela é mais importante para ele. Ela diz que sente o mesmo. Na próxima partida, Saigusa vê Tatsuya ajustando seu CAD. Ela diz que está contando com ele e pede sua ajuda com o exercício de alongamento. Ela diz que se sente como se fosse o irmão mais novo dele porque ele não parece perturbado perto dela. Tatsuya diz que quer ver outros atletas, mas Izumi, a segunda engenheira, aparece e diz a ele que cuidará deles para que ele possa assistir a partida de Saigusa. Como esperado, Saigusa vence novamente. Alguns atletas, incluindo Tatsuya, se reúnem para assistir à apresentação de Kenon, confirmando que as mulheres estão na frente. Ao voltar para a tenda, Ichihara informa a ele que os resultados do bola ao cesto dos homens não foram os esperados, então estão calculando projeções sobre como ganhar o título geral. Tatsuya concorda, dizendo que precisam vencer 4 das 6 partidas restantes para conquistar o título geral. Mais tarde, naquela noite, Miyuki visita o quarto de Tatsuya com seus amigos. Erika nota o CAD integrado e militarizado na mesa dele. Miyuki pergunta se era o brinquedo com o qual ele estava mexendo quando ela visitou-o antes, e ele confirma. Ele mostra para Léo e sugere que ele experimente. Léo e Tatsuya testam a nova arma no campo de treinamento de combate atrás da cabana. Léo segura a lâmina, cortando o ar com uma seção flutuando para cima. Tatsuya confirma o teste e Léo o elogia por fazer um ótimo trabalho, já que a magia de fortalecimento funciona mesmo quando fisicamente desconectada. Tatsuya explica o conceito e diz a Léo que ele fará um teste ao vivo. Ele traz algumas pelotas para o Léo. Léo realiza o teste e balança a espada suavemente. A competição semifinal do quadro de batalha começa com Mari representando a primeira escola secundária, como de costume. Enquanto deslizava, ela nota sua adversária acelerando descontroladamente. Mari tenta desacelerá-la, mas sua prancha afunda e ambas caem no chão. Mari acorda no hospital com Saigusa sentada ao seu lado. Saigusa a tranquiliza, dizendo que está bem mentalmente, mas a informa que não poderá participar da competição Miragebat porque quebrou as costelas e precisará de uma semana para elas se curarem. Mari pergunta como foi a corrida, e Saigusa explica que as terceira e nona escolas vão competir nas finais, enquanto a sétima escola foi desclassificada por brigas imprudentes. Saigusa acrescenta que o candidato da sétima escola não se machucou gravemente graças à ajuda de Mari. Mari parece desapontada porque se machucou, mas Saigusa observa que, de acordo com Tatsuya, o candidato teria se ferido seriamente sem a assistência de Mari. Mari se pergunta por que o nome de Tatsuya continua surgindo. Saigusa explica que ele foi quem a salvou, percebeu suas costelas fraturadas, instruiu os paramédicos e a levou ao hospital.
Mari cora de vergonha, percebendo que deve agradecê-lo mais tarde. Saegusa pergunta se um terceiro usando magia a atrapalhou, porque acreditam que a razão pela qual ela perdeu o equilíbrio ao tentar salvar seu oponente foi devido a um feitiço ilegal lançado por alguém que perturbou a superfície da água. Mari lembra-se de sentir um balanço estranho antes da sua prancha afundar e confirma isso. Saegusa menciona que Tatsuya planeja pegar emprestados os vídeos da equipe do torneio para analisar as flutuações da superfície da água. Tatsuya e seus amigos assistem aos vídeos, e Kei suspeita que o ataque veio de um agente escondido debaixo d'água. Ele menciona que, de acordo com a análise de Tatsuya, a força que afeta a superfície da água se origina da própria água. Mizuki e Mikihiko chegam e Tatsuya os apresenta, explicando que os chamou para ajudar a desvendar o mistério do agente subaquático. Tatsuya detalha sua análise e conclui que não é fácil lançar feitiços que façam as vias navegáveis entrarem em colapso de fora sem serem detectados, e é improvável que fosse magia atrasada. Ele afirma que a única explicação plausível é que o feitiço foi lançado por alguém escondido debaixo d'água. Ele reitera que é uma ideia ridícula, porque é impossível se esconder completamente usando magia moderna ou antiga, levando à conclusão de que algo além de um humano estava se escondendo na água. Tatsuya pergunta a Mikihiko se é possível lançar um feitiço atrasado que ative após algumas horas usando magia espiritual, especialmente sob condições para fazer a água ceder. Mikihiko confirma que é possível. Eles exibem um clipe mostrando a candidata da sétima alta acelerando e percebem que a aceleração aconteceu porque alguém alterou o CAD dela. Kei se pergunta quem poderia ter mexido com ele, e Tatsuya suspeita que operativos entre os membros do comitê do torneio possam ser os responsáveis, já que eles podem acessar o CADS quando são retirados da proteção da escola. O Conselho Estudantil do primeiro High se reúne para discutir a necessidade de vencer as duas últimas batalhas oficiais para garantir a vitória geral. Saegusa menciona que precisam ter cuidado com a interferência de fontes desconhecidas, e Saegusa pede a Ichihara um relatório detalhado. Ichihara informa que estão no caminho certo com suas projeções, mas devem vencer as partidas oficiais do bate espelhado e do código do monólito para não ficarem atrás do terceiro High. Saegusa conta a Miyuki que ela competirá no Mirage-Bate oficial em vez de Mari. Miyuki protesta, apontando que alguns estudantes de classe alta estão participando de apenas uma partida, mas Mari afirma que eles não são qualificados o suficiente. Tatsuya a encoraja a aceitar a tarefa, já que eles acreditam em suas habilidades, e promete otimizar o CAD dela o melhor que puder. Tatsuya verifica com Mitsui se ela está pronta para a corrida, e ela confirma, embora nervosa. Shizuko chega e pega o novo CAD desenvolvido por Tatsuya. Ele insiste que ela verifique minuciosamente, e ela assegura que se sente bem com isso. Ela pergunta se ele não quer que a família dela o contrate, e Tatsuya diz que eles conversarão sobre isso quando ele conseguir a licença. No local de tiro, Mari expressa que é a primeira vez que vê as habilidades de engenharia de Tatsuya em ação. Ichihara observa que recebeu muitos elogios dos atletas, e mais estudantes estão pedindo para ele aprimorar seu CADS. Saegusa se preocupa com os possíveis impactos nas outras partidas, mas Ichihara a tranquiliza que está tudo sob controle. Quando o tiro começa, Shizuku se sai perfeitamente e eles analisam suas habilidades. Ela termina com uma pontuação perfeita e eles elogiam as habilidades de engenharia de Tatsuya. Tatsuya comenta sobre o CAD, expressando surpresa por terem mirado nos pontos cegos, mas as configurações não eram maliciosas, exatamente como ele esperava. Shizuko diz a ele que se preocupa demais, já que ainda são apenas as preliminares. Tatsuya menciona que ela lutará em modo de combate durante as quartas de final, então ele otimizou sua espada e ela pode verificá-la. Ichihara revisa os resultados das partidas e nota que as meninas estão vencendo, enquanto dois meninos nas corridas masculinas não passaram. Ela sugere que eles devem se esforçar mais no treinamento de engenheiros em sua escola. Tatsuya termina de configurar o CAD de Shizuku e a tranquiliza dizendo que ela vai vencer. Shizuku responde confiante que vai, porque Tatsuya preparou tudo perfeitamente para ela. Shizuku vence as quartas de final de tiro rápido para iniciantes com uma pontuação perfeita e os membros da escola comemoram com alegria. Saegusa a cumprimenta feliz e compartilha o quanto está impressionada. Tatsuya insiste que as garotas venceram com seu próprio esforço e Saegusa também as elogia. Mari acrescenta que os esforços de Tatsuya nas partidas não devem ser subestimados. Finalmente, Tatsuya reconhece os elogios, mas diz obrigado sem entusiasmo. Mari se pergunta por que ele soa dessa forma. Ele explica que a conquista de ter todos os seus jogadores no pódio se deve em grande parte às suas habilidades de engenharia, que todos sabem ser verdade. Os atletas compartilham seus pensamentos, com Amy dizendo que sentiu como se sua magia tivesse melhorado de repente. Ichihara menciona que a universidade os procurou sobre a adoção oficial da magia de Shizuku no índice da Universidade de Magia. Tatsuya diz para eles colocarem Shizuku como o nome do desenvolvedor. Shizuku tenta argumentar, mas ele explica que a primeira pessoa a usar um novo tipo de magia é acreditada como desenvolvedora, e ele também quer evitar o constrangimento de não conseguir usar magia. Saegusa interrompe a discussão e diz a Tatsuya que está contando com ele para as próximas partidas. Os atletas da terceira escola secundária se reúnem para discutir a estratégia da primeira escola. O líder deles, Masaki, observa que as meninas não estão ganhando por causa de suas habilidades mágicas, já que algumas delas não parecem ter habilidades excepcionais.
Ele diz que as derrotas delas não são devido à falta de talento, então deve haver outra razão. Josh teoriza que eles têm um ótimo engenheiro. Ele especula que o engenheiro por trás da velocidade de tiro das meninas tem habilidades incríveis. Masaki pergunta a Josh sobre a arma que Shizuku usou, e Josh confirma que é uma arma generalizada. Os outros estudantes não conseguem acreditar que uma arma generalizada possa existir em forma de rifle, mas Masaki os assegura que sim. Josh explica que é uma tecnologia de ponta revelada no verão anterior, mas o protótipo era impreciso demais para uso imediato. Masaki menciona que viu o dispositivo real durante a partida, concluindo que as habilidades do engenheiro estão acima do nível do ensino médio. Tatsuya concorda em ajustar sua estratégia para as preliminares devido ao seu arrependimento. Todos os atletas se reúnem perto do canal e Azusa pergunta por que Mitsui tem tantas sequências de ativação óptica preparadas. Tatsuya explica que usar magia para interferir com outros competidores não é permitido, mas eles ainda podem perturbá-los afetando a superfície da água. Ele dá a cada um deles óculos escuros para usar. A corrida começa, e Mitsui lança um feitiço óptico na superfície da água, fazendo com que os outros percam o equilíbrio enquanto ela navega facilmente para vencer. Ela corre alegremente para Tatsuya, agradecendo-lhe com lágrimas nos olhos, dizendo que nunca ganhou um jogo ou torneio antes, mas ele fez isso acontecer. Os líderes do conselho estudantil se reúnem para conversar sobre como a competição está indo. Mari confirma que somente Morisaki terminou como vice-campeão na competição masculina de tiro rápido, enquanto os outros dois foram eliminados. Jumonji menciona que os garotos poderiam usar um reforço moral e que precisam sair da sua má fase. Um grupo de homens apoiando o terceiro colégio senta-se em uma mesa redonda, discutindo que precisam tomar uma atitude em relação ao primeiro colégio para impedi-los de vencer. Um deles observa que eles atraíram uma grande multidão desta vez, o que vai impactar seriamente seus negócios. Ele avisa que o chefe deles pode tomar medidas por conta própria, dependendo de quão mal eles percam. Tatsuya abre a porta e encontra Miyuki lá dentro. Ele a encoraja a voltar para o quarto dela, explicando que a falta de sono pode prejudicar sua concentração e ela não é invencível quando se trata de perder. Miyuki implora por apenas um pouco do tempo dele. Ela diz a ele que Shizuku informou que ele recusou a chance de adicionar seu nome ao índice. Ela pergunta se ele fez isso por causa da tia deles, e ele confirma. Ele explica que a universidade tem um grande poder, então é possível que sua identidade como Silver, que a família Yotsuba manteve em segredo, possa ser revelada. Ele acrescenta que ainda não tem recursos suficientes para derrotar a tia deles, a Rainha da Noite, ou a família Yotsuba. Então a melhor opção dele é seguir as regras deles. Miyuki se emociona e o abraça, dizendo que sempre estará ao lado dele. Shizuku está vestida com uma roupa tradicional para sua competição de quebra de pilares de gelo. Tatsuya se preocupa se é uma boa escolha e se o vestido vai atrapalhá-la, mas ela o tranquiliza dizendo que se sente confortável. Ela comenta que é menos chamativo do que o que Kenon e Amy estão vestindo. A competição começa e o oponente de Shizuku chega fantasiado. Os estudantes os incentivam e Mitsui pergunta se Miyuki não vai encontrar Tatsuya. Miyuki explica que quer verificar a mão de Shizuku, já que eles vão competir. Logo depois, Shizuku demonstra suas habilidades e vence a partida, deixando sua equipe em êxtase. Mitsui olha para Tatsuya adoravelmente enquanto ele ajusta a sequência mágica do CAD. Ela comenta que é tão bonito quanto o dia do exame. Miyuki aparece e interrompe seus pensamentos. Logo depois, as veteranas do conselho estudantil chegam para torcer por Miyuki. Tatsuya diz para ela não ficar nervosa por causa da presença delas, e ela concorda, dizendo que ele está sempre ao seu lado. Quando a partida começa, Miyuki lança magia inferno para destruir todos os pilares de gelo, deixando seu oponente indefeso. As veteranas expressam seu espanto com o domínio de Miyuki sobre a magia. Mais tarde, as atletas se reúnem em torno de Tatsuya para conversar sobre a partida de Miyuki e agradecê-lo por calibrar seu CADS. Morisaki ouve a conversa delas, furioso, e sai da sala irritado. Os seus colegas atletas correm atrás dele, e ele lhes diz que ganharão o jogo do Código Monólito no dia seguinte. Ele diz a Tatsuya para esperar, dizendo que mostrará a ele que flores são melhores do que ervas daninhas. Os alunos do primeiro ano da terceira escola secundária se apresentam a Tatsuya como Masako e Shinkuro. Tatsuya, reconhecendo seus títulos, questiona o que o Príncipe Carmesim e o Cardeal George querem com ele antes do jogo deles. George admite que nunca ouviu o nome de Tatsuya antes, mas promete se lembrar dele. Ele diz que Tatsuya é provavelmente o engenheiro mais prodigioso na história da competição das 9 escolas, e eles vieram ver como ele é. George menciona que estão competindo no jogo Monolith Code, mas Tatsuya esclarece que não está responsável pelo evento. George expressa o desejo de competir contra os jogadores de Tatsuya algum dia, embora acreditem que vencerão de qualquer maneira. Enquanto isso, Mitsui compete em outro jogo de tabuleiro aquático. Erika comenta sobre a escolha dos competidores em usar óculos escuros para evitar serem afetados pela sequência de ativação óptica de Mitsui novamente. Mikihiko ressalta que eles estão apenas caindo nas mãos de Tatsuya porque ele não usará uma estratégia simples 2 vezes.
A corrida começa, e as meninas partem mais rápido que Mitsui, mas ela de repente acelera, criando uma diferença significativa. Erika diz que é como se uma sombra caísse sobre o percurso, mas Mikihiko explica que os óculos escuros fazem os adversários de Mitsui pensarem erroneamente que as rotas de água terminam na fronteira entre luz e escuridão, então hesitam em entrar na escuridão. Mitsui vence a corrida sorrindo feliz. Saigusa elogia os atletas do quebra-gelo pela sua performance impressionante. Ela observa que o torneio permitiu que eles compartilhassem a primeira posição em vez de competir, e Me decide se retirar enquanto Shizuku quer competir contra Miyuki, não querendo perder a chance. Saigusa pergunta qual é a escolha de Miyuki, e ela concorda em aceitar o desafio porque é o que ela quer. A partida começa. Shizuku luta duramente contra a magia infernal de Miyuki, lançando outro Card para disparar feitiços de alto nível nos pilares. Miyuki elogia Shizuku por dominar a técnica de Card duplo, mas a chama de ingênua. Miyuki então lança um feitiço Niflheim com seu Card, descrito por Mari como uma magia de congelamento de grande alcance capaz de criar nitrogênio líquido. Miyuki vence a partida deixando Shizuku em choque. Shizuku senta sozinha em seu quarto, sentindo-se triste quando Mitsui vem confortá-la. Shizuku chora pela sua derrota, sabendo que não tinha chance, apesar de perceber que foi dominada pelas habilidades de Miyuki. Tatsuya está deitado em sua cama, lembrando a história do Príncipe Carmesim e do Cardeal George. Ele explica que Masaki ganhou seu título de Príncipe Carmesim de Ichiju depois de se voluntariar como soldado aos 18 anos, usando magia de ruptura para dizimar as forças inimigas. Ele identifica George como o mago genial que descobriu os códigos cardeais que pensado para existir apenas na teoria. Tatsuya vê isso como uma coincidência quase criminosa que ambos decidiram se matricular na mesma escola e série. Ele simpatiza com Morisaki e os outros que competirão contra eles, observando que sua única salvação é que Ruptura é um feitiço Rank A letal proibido durante o torneio. Ao chegar na tenda da escola, Tatsuya descobre más notícias sobre o time dos meninos. Miyuki diz que eles tiveram um acidente, enquanto Shizuku insiste que foi um ataque planejado, claramente violando as regras. Miyuki aconselha a não tirar conclusões precipitadas, lembrando-a de que não há provas. Tatsuya pergunta sobre Morisaki e a saúde da equipe. E Saigusa explica que estão em estado crítico devido a um ataque de Arite em um prédio abandonado, onde ficaram presos sob os escombros. Tatsuya ouve atentamente e finalmente compartilha seus pensamentos, afirmando que para ele é uma clara violação das regras. Ele avalia a situação e conclui que a equipe do torneio estará em pânico porque iniciaram o evento em um prédio decadente. Ele suspeita que eles querem cancelar o evento do código Monólito Rook. Saigusa confirma que estão buscando o cancelamento, mas menciona que as preliminares na quarta alta estão prosseguindo com as partidas sem eles, então eles podem ter que desistir da segunda partida preliminar. Tatsuya concorda que eles não têm escolha a não ser desistir. Saigusa diz a ele que Jumonji está negociando com eles e quer falar com Tatsuya em particular. Ela compartilha que desde o incidente de Mari, ela vê o ataque como sabotagem e se pergunta se as escolas estão buscando vingança. Mas Tatsuya diz a ela que é além disso. Ele compartilha as informações limitadas que tem sobre o sindicato do crime que está mirando a competição e os 3 ladrões que os atacaram no início do evento. Os homens que se opõem a First High confirmam que suas táticas levarão à desqualificação da First High da partida do código Monolith, o que afetará suas pontuações. Tatsuya encoraja Mitsui e outro atleta que competem na partida do bastão Mirage. Durante a partida, as meninas se saem bem, enquanto alguns meninos especulam sobre como Tatsuya consegue fazer uma sequência de ativação tão pequena funcionar. Eles comentam que qualquer um poderia pensar que ele é o próprio Tauro Silver. Azusa ouve seus comentários e conecta os pontos com as habilidades de engenharia de Tatsuya, exclamando quando percebe que ele é o verdadeiro Tauro Silver assim que as garotas vencem o jogo. Tatsuya é chamado pelo conselho estudantil. Saigusa agradece por seus esforços e explica que, dada sua situação atual, eles precisam garantir o primeiro lugar na competição de novatos do Código Monolito. Ela menciona que Misaki e Shinkuro estão competindo, e com o trabalho em equipe deles, não devem enfrentar muitos desafios. Ela pede a Tatsuya para representá-los na competição do Código Monolito. Tatsuya pergunta por que ela o escolheu, e Saigusa diz que acredita que ele é capaz. Tatsuya recusa por vários motivos válidos, mas Jumonji insiste que ele aceite a responsabilidade. Relutantemente, Tatsuya concorda, e Jumonji pede para ele escolher seus colegas de equipe. Tatsuya escolhe Léo e Mikihiko, o que faz a Tori gritar de frustração. Tatsuya explica que escolheu eles porque tem uma boa relação com eles, o que é essencial para o trabalho em equipe, já os viu praticar e eles têm habilidades excelentes. Tatsuya conta para Mikihiko e Léo sobre a competição e eles concordam em participar. Tatsuya descreve a estratégia para o evento, dizendo que Léo assumirá o papel defensivo, o que significa que ele precisa proteger seu monólito dos ataques inimigos. Tatsuya verifica se Léo sabe o que precisa fazer para ganhar um monólito. Léo confirma que ele tem que ou nocautear o outro time ou inserir o código secreto no monólito no terminal. Tatsuya esclarece o conceito para ele, e Léo reconhece suas responsabilidades defensivas. Léo pergunta como eles vão repelir os inimigos, já que não podem usar ataques físicos. Tatsuya entrega a ele o dispositivo CAD, que Léo havia testado anteriormente, mencionando que usar um feitiço para lançar um ataque em massa contra o inimigo não contaria como uma violação.
Tatsuya atribui a Mikihiko a tarefa de usar táticas de guerrilha, o que significa que ele precisa apoiar tanto o ataque quanto a defesa. Mikihiko lembra-se dos comentários de Tatsuya sobre como os feitiços da família Yoshida são complicados, razão pela qual ele não conseguiu usar sua magia como queria. Ele admite que seu feitiço foi camuflado para esconder sua verdadeira natureza. Tatsuya explica que seus feitiços teriam sido eficazes com encantamentos mais longos, mas agora, com a magia moderna sendo agilizada por Cades, eles não são mais eficazes. Mikihiko entende que a magia moderna supera a magia antiga, mas Tatsuya o corrige, dizendo que para ataques surpresas extrasensoriais, a magia moderna não pode se comparar à magia antiga. Tatsuya acrescenta que recomendou Mikihiko porque sua magia de emboscada antiga seria um forte trunfo para eles. Mikihiko se levanta e aceita o papel. O jogo Código Monólito começa, e Tatsuya demonstra suas habilidades ao lado de seus colegas de equipe. Misaki e Shinkuro os observam de uma tela para analisar seus movimentos. Tatsuya lança o feitiço Graham Demolition em um dos oponentes, surpreendendo George. Saegusa admite que tinha suas suspeitas sobre Tatsuya ser capaz de usar a demolição de Graham. Mari relembra o incidente anterior e pergunta se Saegusa compreende o que acabou de acontecer. Saegusa explica como desmantelamento de feitiço, detalhando as características do feitiço, e conclui que não possui falhas significativas além de seu curto alcance. Ela acrescenta que é o mais poderoso dos feitiços de contra-magia disponíveis, mas não é algo que qualquer um pode usar. Tatsuya continua jogando, e eles conseguem abrir o monólito, mas depois param e se dispersam. Shizuko questiona a decisão deles de se dispersarem, e Miyuki explica que inserir um código de 512 caracteres não será fácil, mesmo para o irmão dela, enquanto eles estão sob fogo inimigo. Tatsuya lança outro feitiço em um dos oponentes, e Josh identifica como um tipo de ressonância não sistemática. Misaki declara que é fim de jogo para seus adversários e a buzina soa para anunciar a vitória, levando seu time a celebrar. Misaki pergunta a Josh como ele planeja derrubar Tatsuya. Josh compartilha que não consegue tirar a sensação de que Tatsuya é experiente em batalha, baseado em como ele se comporta. Ele sugere que eles deveriam ser mais cautelosos com as habilidades de combate de Tatsuya do que com suas habilidades mágicas. Misaki pergunta sobre as habilidades mágicas de George, e George admite que são fracas, então a única coisa a se preocupar é com o desmantelamento de feitiços e armadilhas de Tatsuya. George conclui que se Misaki puder envolver Tatsuya em uma luta direta em campo aberto, a vitória deles estará garantida. A primeira escola secundária enfrenta a segunda escola secundária na segunda partida do monólito, e o time de Tatsuya da primeira escola secundária vence. Major Hazama e uma senhora assistem à competição de seu escritório. Major Kazama menciona que Tatsuya está cortando muitos cantos por não usar o Flashcast ou visão elementar. O assistente sugere que ele deve ter suas razões, mas ele definitivamente terá que usar o Flashcast na final contra o Príncipe Carmesim, e o Cardeal George, já que ele não pode vencer com um CAD de baixa especificação. Miyuki e Tatsuya caminham pelo corredor. Miyuki insiste que Tatsuya descanse antes do próximo jogo, mas ele faz questão de assistir a partida do terceiro colégio. A caminho, eles veem Erika discutindo com seu irmão sobre vir ver Mari em vez de treinar. Ela se afasta e avista Miyuki e Tatsuya. Tatsuya observa atentamente a partida e percebe o Príncipe Carmesim usando magia de interferência que ele pensava ser apenas para o clã Jumonji. A terceira escola vence a partida. Saegusa pergunta a Jumonji sobre isso, e ele suspeita que o príncipe usou isso como isca para Tatsuya. Tatsuya percebe que Masaki pretende atraí-lo para um confronto direto ao se expor deliberadamente. Isso os coloca em uma situação complicada, pois precisam morder a isca para vencer. Ele elogia o Cardeal George por uma estratégia inteligente. Tatsuya diz à sua equipe que eles os pegaram e todos concordam. Ele analisa o conjunto de habilidades de George como a bala invisível. Tatsuya lembra a eles que George não é o único adversário com quem eles precisam se preocupar. Então, antes de se preocupar com Masaki e George, eles devem se concentrar na partida contra a nona escola secundária. O código monólito começa para a primeira e nona escolas secundárias. O time de Tatsuya vence novamente, e Erika nota com orgulho que Mikihiko não mudou nada. Erika está sozinha no topo do prédio. Mikihiko se aproxima dela e diz que quer ver o Monte Fuji antes da final. Após um momento de silêncio, Erika pergunta se ele sente a energia que veio absorver. Ela diz a ele que agora pode usar magia como costumava antes do acidente. Ela o encoraja a continuar, pois não tem nada a temer do terceiro colégio. Ono entrega uma caixa para Tatsuya de seu mestre, reclamando que ela não é uma garota de recados, mas uma conselheira. Tatsuya pede a ela para reunir informações sobre a base do dragão sem cabeça em troca de um ganho inesperado isento de impostos. Ela pergunta como ele sabe sobre isso, e ele explica que só quer descobrir quem é o inimigo que o ameaça. Ela promete dar a ele a informação em 2 dias. Masaki e George leem os anúncios. Eles confirmam que a partida acontecerá no palco aberto. Eles estão animados que seus planos vão se destacar. Tatsuya mostra as vestes que recebeu de seu mestre para Léo e Mikihiko. Ele explica que inscreveu círculos mágicos nelas que funcionam como magia gravada com um meio mágico antigo. Ele menciona que as vestes aumentam a potência mágica do usuário. Léo pergunta para que eles servem, e Tatsuya diz que a bala invisível de George precisa de uma confirmação visual do alvo, então as vestes vão bloquear os feitiços. Ele garante que o comitê verificou seus dispositivos, então estão tranquilos.
Tatsuya recebe uma atualização de Saegusa sobre as forças dos oponentes. Hattori pergunta se Tatsuya tem uma estratégia, e Tatsuya explica que planeja forçar Masaki ao combate corpo a corpo já que ele é obcecado por ele. Kihara lembra a ele que brigas não são permitidas, e Tatsuya menciona que há uma maneira de manter as mãos limpas. Tatsuya treina de manhã, admitindo que não está confiante em derrotar apenas Masaki devido às suas limitações atuais. Ele chega e oferece uma toalha para uma garota que reconhece a força de Masaki e observa que ele tem que lutar com seus poderes limitados. Ela acrescenta que, como alguém que ajudou a impor esses limites, ela não pode dizer muito, mas acredita que ninguém pode derrotá-lo. Ela sai furiosa, deixando Tatsuya pensando o que fazer a seguir. A competição começa, e Erika provoca Léo e Mikihiko sobre seus mantos. Mikihiko pergunta por que ele não precisa usar um, e Tatsuya explica que ele é um batedor, então não pode correr rápido com uma roupa tão desconfortável. Mizuki tira os óculos e diz pra Erika que vê espíritos girando em torno de Mikihiko. Masaki e Josh notam as roupas e se perguntam para que servem. Masaki suspeita que pode ser uma contramedida contra a bala invisível de George, já que ele sabe sobre ela. George confirma que o feitiço não tem poder de penetração, mas não pode ser bloqueado apenas por roupas. Ele duvida que os enfrentará com uma estratégia tão fraca. George diz que não esperava que Tatsuya tivesse outro truque, mas Masaki descarta seu excesso de pensamento. O presidente senhor. Kudo senta-se para assistir a partida, observando que encontrou um jovem talento interessante. A partida começa com Masaki lançando feitiços em Tatsuya, mas Tatsuya os bloqueia à medida que se aproximam. Os outros concorrentes elogiam as habilidades de Tatsuya, perguntando se ele é realmente um estudante do curso 2. George observa que Tatsuya está usando um tipo diferente de magia, e questiona se ele realmente mudou a estrutura de sua sequência em apenas 2 horas. Ele decide ir para o campo de batalha. Tatsuya desvia por pouco de um dos ataques de Masaki, mas decide que não tem escolha a não ser usar sua magia de visão elemental. O Major, observando os movimentos de Tatsuya, percebe que ele não pode mais se segurar por causa do feitiço que usou. Uma senhora sugere que poderia ser defendido que ele usou magia de sexto sentido, não visão elemental. Major Kazama afirma que ele pode enganar novatos, mas não os olhos atentos do presidente senhor. Kudo. George avança em direção a Léo e Mikihiko, mas eles bloqueiam sua bala invisível com suas vestes e ele percebe que não pode usar suas balas invisíveis. Ele tenta atacar novamente, mas vê uma ilusão. George mal evita um golpe de Léo graças à defesa de Masaki. De repente, Masaki vê Tatsuya correndo em sua direção e libera sua magia sem ajustar. Masaki se preocupa que ele possa acabar matando ele desse jeito. Tatsuya tenta desviar dos ataques, mas é atingido com força. Masaki olha pra ele em choque, questionando o que ele acabou de fazer, já que a força que usou quebrou as regras. Tatsuya ativa a sequência de autorrestauração em si mesmo, termina de carregá-la e cura seus ferimentos. Ele estala os dedos ao lado das orelhas de Masaki, fazendo todo o campo vibrar, derrubando Masaki inconsciente. Saegusa está confusa sobre o que acabou de testemunhar e Jumonji explica que Tatsuya deve ter estalado os dedos ao lado das orelhas para amplificar o som. Ichihara concorda, sugerindo que Tatsuya provavelmente incapacitou Masaki ao danificar seus ouvidos e romper seus tímpanos com a onda sonora de alta decibéis. Saegusa esclarece que não é disso que ela está se referindo. Ela está preocupada com Tatsuya sendo seriamente ferido pelo ataque ilegal e excessivo de Masaki, e se pergunta como ele poderia lutar novamente.